Atenção, plateia, vamos lá, vamos começar mais um Pobre Show. Aplausos, meninas, pra entrada do Duda. Pode entrar, Duda. Tá baixando grua. Volta, essa grua tá torta. Não, volta não, vai É pra voltar ou baixando. não? Vamos lá. Uma tremedeira. Tomou todas, é? Vamos lá, baixa aí no 3, 2, 1, gravando, Duda. Fala, galera! Tudo beleza, pessoal? Estamos aqui para mais um Pobre Show, o programa da família brasileira, o programa do pobre brasileiro que enjoou de ser pobre e tá mudando de vida. Ó, já tá ficando aqui um programa de rico, porque muito pobre que começou a ver o programa lá em março de 2023 já tá ficando rico com as dicas aqui do nosso programa, né, gente? Então, seja bem-vindo. Lembra de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais também. Segue lá no Instagram, no TikTok e lembra de acessar o nosso site pobreshow.com.br. Tem muita coisa legal e agora os prêmios, os brindes são todos disponibilizados lá no nosso site. Tem muita coisa de graça, curso, e-book, acesso informativo, tem coisa pra caramba, tudo de graça pra vocês. Tudo beleza, pobrezito? Tudo beleza, Duda? Então tá bom, como é que vai ser o negócio aí? O que a gente vai ter de bom, hein? Vamos lá, vamos ter nosso quadro Pobre Coin, Hora da Xepa e nosso famoso karaokê, Duda. Quem canta seus boletos espanta. Maravilha, então vai ser bom demais isso daqui, pessoal. Antes de chamar o nosso convidado, quero agradecer os patrocinadores aqui do nosso programa. Primeiro a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do planeta. Se você ainda não está investindo em criptomoeda, abre conta na Binance. Se já está investindo e não tem conta na Binance, abre também, porque é a maior e melhor corretora exchange do mundo. Em 3 minutinhos você abre a tua conta aqui e abrindo pelo nosso link você vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida. Patrocinador oficial do nosso quadro Pobre Coin. Quero agradecer também a Acordo Certo, a melhor empresa para você renegociar suas dívidas com desconto de até 99%, galera. Clica no link aqui da descrição, você vai entrar no site da Acordo Certo. Lembrando, é um serviço totalmente de graça, tá? Você não tem que pagar nada, mensalidade, nada. Você vai lá, vai preencher lá o seu CPF, vão aparecer as dívidas que você tem e uma proposta para você quitar essa dívida com até 99% de desconto, dependendo do caso, tá? Então, dá uma olhada lá, ótima forma de sair das dívidas, voltar a ficar com o nome limpo aí, pagando um valor bem menor do que aqueles que estão te cobrando. Se você tem alguma empresa, um comércio, alguma coisa legal aí, quer virar patrocinador e ser mencionado aqui em todos os programas, todos os episódios do Pobre Show, entre em contato pelo WhatsApp que tá aparecendo aqui na tela. Bora lá, pobrezito? Bora, Duda! Gente, eu não quero mais perder tempo, porque o cara que a gente vai conversar hoje, ele é conhecido como o Senhor do Tempo. O homem é especialista em otimização de tempo, produtividade, organização. É autor de 837 ou 838 livros, não lembro, é muito livro que o cara tem. É consultor, é empresário, é palestrante e parece que ele vende minigame no braço como renda extra nas horas vagas, galera. Quero chamar aqui o Christian Barbosa. Fala, meu amigo, tudo beleza? Tudo ótimo. Senta aí, fica à vontade, mano. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conhecer mais a sua história. Você veio de fora, né? Cara, veio. Não é daqui não, gente. É gente internacional que vem aqui no Pobre Show, né, meu? Você tá morando onde agora? Eu moro na Flórida hoje, nos Estados Unidos, já há mais de 10 anos. Né? É mesmo? Caramba, meu. Da hora, da hora. Meu, mas muito obrigado por ter vindo. Você quer uma aguinha aí? Eu quero uma água. Ó, você quer... Vamos ver. Você quer na xícara do Gustavo Cerbasi, do Edgar Kitnet, da Paula Kologeski ou do Charles, economista sincero? Do Gustavo Cerbasi. É amiguinho, é amigo, né? temos um livro junto. Pra quem não sabe, galera, a gente vai aprender muito hoje aqui. E o Christian, ele escreveu vários livros, inclusive um em parceria, né, coautoria, sei lá como é que vocês falam, com o Gustavo Cerbasi, que foi o livro que eu li, Mais Tempo, Mais Dinheiro, né? Exatamente, ó, tá aqui. Cara incrível. E muito ó, obrigado. tem doce aqui, pode ficar à vontade também durante o programa aí, pegar o que você quiser, que aqui é tudo de graça, não tem miséria, viu, pessoal? Ó,
antes da gente começar a conhecer a história, a gente tem duas tradições aqui no nosso programa. Primeiro é o Mural da Humildade. Tá com as fotos do Christian aí, ô pobrezito? Sem dúvida. Bota aí, vamos ver o Christian quando era criança. Olha, gente! Caramba! Computadorzão de tubo, né? Onde que era isso aí, ô Christian? Putz, isso aí acho que era no escritório do meu pai. Eu tava programando, eu comecei a programar muito jovem, então acho que eu tinha uns 10 anos aí. É mesmo? Eu tava... Olha, e o pobrezito com 45 anos não sabe mal, sabe ler e escrever. Gente, Como caramba, não, Duda? 10 anos, então você começou ali na parte de tecnologia, então. Comecei. Tá. Era em São Paulo mesmo? Não, era em Santos, eu sou de Santos. Nasci em você é de Santos, Santos? adoro Santos, sou fã de Santos. É mesmo? Muito bom lá. Que da hora, da hora. Bota a próxima, pobrezito. Caramba! Jovem é aprovado da Microsoft. É você ali no negócio? Que da hora. O que era isso aí? Eu sempre fui feio, né? Então ali dá pra... Eu tinha 15 anos quando eu passei na prova da Microsoft. Eu acabei me tornando um dos profissionais mais jovens deles do mundo. É mesmo? E Com 15 anos? Porque toda a história tem a ver com isso, que eu queria abrir uma empresa e eu achava que como ninguém dava crédito para mim, eu achei que talvez se eu passasse nessa prova as pessoas pudessem dar crédito ali dentro disso. Caramba, mano, que louco. Não, e você já vai contar a história, não? Tem mais foto aí, pobrezito? Ó, Agora de galã, né? Você é ator de novela também, meu Christian? Não sabia. Nas horas vagas você também, faz esse bico, né? faço um bico, Sobra tempo, tudo né? que puder gerar renda a gente tá fazendo. Da hora. Vai pro mural, ó, gente. Aí, Duda, olha só. Ah, tem mais um? Caramba! Orra! Olha, esse é do Star Wars? Eu sou muito fã de Star Wars. É mesmo? Eu adoro. Putz. É nerd raiz mesmo o negócio. Nerd raiz, cara. Da hora, top, tá muito bom. Ó, a gente já vai conhecer essa história. Como é que pode, meu cara, com 15 anos, passou no teste da Microsoft. O pobrezito ali, malemar sabe abrir o Windows no computador, gente. Que é isso, Duda? Que isso, pobrezito? Você nem Malemar, tá ele vendo. brinca ali de campo minado e não sabe nem abrir o paintbrush no negócio. Da hora, ó. Antes de a gente ir pra sua história, outra tradição aqui no nosso programa. Todo convidado tem que trazer prêmio pra audiência mais maravilhosa do Brasil. O que você vai poder liberar pra gente aí, hein? Então, eu vou, Cobra a raça, né? eu vou liberar pra galera, porque tempo é a coisa mais importante da vida, né? Com o tempo você faz dinheiro, com o tempo você faz saúde, com o tempo você faz Todo qualquer mundo coisa. fala isso, todo mundo Mas é fala a maior isso. verdade mesmo. Então, eu vou liberar a gente tem um curso para quem leu o meu livro, Tríade do Tempo. Tá. Então, o autor falando do livro e dando dicas extras, um pouco de bastidores. E para quem não leu também, ele vai ter muita pegada bacana ali com muita dica. Então, De organização do tempo. organização de tempo, produtividade, entender um pouquinho o que é importante para a pessoa. Então, todo mundo aí, se colocar, vai estar acessando. É aí. mesmo? Dá pra liberar pra galera? Vamos liberar para umas 200 pessoas. 200? Maravilha! Ó, então, as 200 primeiras pessoas que acessarem lá o pobreshow.com.br e clicar no link do Christian vão ter acesso a esse curso de graça sobre organização do tempo. Da hora, hein? Oi, você podia dar uns livrinhos aí também, Vamos né? dar uns livros também. Então, vamos sortear uns 3 livros. Fala aí vamos? qual livro que você acha que é da hora, assim, pra gente sortear. Acho que a gente pode sortear o Tríade do Tempo, a gente pode sortear o De Tempo ao Tempo, que é outro livro Boa. bem bacana. E podemos sortear Porque as pessoas não fazem o que deveriam fazer, que é um livro sobre procrastinação. Da hora, Eu sorteio maravilha. um de cada. Tá bom, então ó, o Pobrezito e a nossa equipe vão fazer perguntas aqui no chat ao vivo e quem acertar vai ganhando os prêmios aí. Tá lembrando que o curso tá lá no site para as 200 primeiras pessoas que acessarem e os livros vão estar aqui no chat, 3 livros que vão ser liberados. E por falar em livro, quero dar aqui também o meu livro Deixe de Ser Pobre pro Christian, pra ele aqui aprender, né? Sair da pobreza, né? Muito Mudar de obrigado. vida, né? Precisa, Porque Duda, eu acho que ele tá precisa. pobrezinho, né, gente? Morar na Flórida ali é coisa Dá um docinho pra ele, é Duda. humilde, né? Vou dar uma moedinha aqui, ó. Dá uma moedinha de R$1 aqui também pra contribuir. Você não fala que eu não te dei dinheiro Obrigado. nenhum. Tá bom? Então, tamo aí, galera, ó. E lembra que a gente vai falar sobre os livros. Tanto o meu livro quanto os livros do Christian dá pra você achar na internet aí e comprar também. Agora, vamos lá, Christian. Começando do começo. Conta a sua história aí, meu. Da onde que você veio, o que você já fez na vida, o que você estudou. Vambora. Manda aí. Bem, minha história começou quando eu tinha 7 anos. Eu fui numa empresa cheia de computador. E eu enfiei na cabeça que eu queria ter uma empresa cheia de computadores. E meu sonho,
de infância era ter uma empresa cheia de computadores, mas foi o mesmo. Eu ia dormir pensando naquilo, acordar pensando naquilo, falava na escola que ia ter uma empresa cheia de computadores e todo mundo zoava, né? Porque você Obviamente. foi visitar uma empresa que tinha computador e se apaixonou. Eu fui com meu pai, que tava vendo lá pra empresa dele, e aí tinha uma agência de propaganda, e aí eu vi aquele negócio e falei, caramba, eu quero fazer isso. Mas ninguém quer dar bola pro moleque de 7 anos que é ser empresário. Tá bom, vai lá. E aí eu pedi de aniversário um computador, e aí veio esse computador e, porra, 7 anos, muitos anos atrás, né? Você não tinha muita, não tinha internet, você não tinha muita coisa que hoje tem facilidade. E aí veio um computador e um manual de programação, né? Porque você tinha que programar. Aí eu comecei a ler aquele negócio e eu realmente me dediquei àquilo. Sou um cara muito, nasci nerd, gosto de estudar, sabe? Eu ia na escola, em vez de eu ir pro recreio, eu ficava lendo, estudando, eu sempre fui esse cara. E aí eu comecei a programar muito jovem. Então, assim, com uns 9 anos de idade, eu tinha uma lógica de programação muito legal. E eu programava em Basic, C, C++, Caramba, muito 9 bem, anos, assim. mano. Entre os 9 e os 12... Você é nerd mesmo, hein? Eu sou, cara, eu gosto disso. O programar que você fala era tipo aquele MS-DOS, aquela tela preta que ficava as letrinhas? Eu tipo fazia isso, tipo né? isso, porque naquela época era basicamente isso. Mas eu brincava com muita coisa. Eu fiz, joguinho de Pac-Man, sabe? Simulando de ping-pong. É mesmo? Essas coisinhas ali, programando o que eu conseguia programar, né? Mas assim, com 12 anos eu era um programador realmente muito bom, assim. Eu olho o meu código de 12 anos, às vezes eu falo, caramba, hoje eu com 43 eu não consigo entender o meu código de 12, cara. Eu falo, por quê? Quando você está dedicado, quando você está vivendo aquilo, né, obviamente você masteriza aquele processo. Mas não era uma empresa, era um computador que estava ali, né? E eu falava, pô, mas eu quero ter minha empresa. E ninguém queria dar crédito para eu ter minha empresa. E aí eu vi esse anúncio da Microsoft. Não dá nem para ser menor aprendiz com 12 anos, né? Tão novo que não tem nem o que fazer, né? Não dava, cara. Isso é um negócio que hoje, nos meus negócios, eu tento valorizar esse adolescente, sabe? Tá. Porque eu tinha 12 anos de idade, eu era um programador sênior, era um programador excepcional naquele momento. Então hoje eu vejo um menino de 10, 11, 12 anos, 13, 14, 15, por que esse cara não pode trabalhar? Por que esse cara não pode programar e mudar a vida dele e da família dele, sabe? É o que ele gosta, né? Exatamente. Então assim, hoje com o YouTube, o cara pode aprender a programar sozinho na casa dele. Só que às vezes as empresas não dão oportunidade porque a gente tem uma lei idiota que não permite que uma criança de 12 anos trabalhe. Né? Então assim, cara, se o moleque tiver 12 anos e quiser fazer alguma coisa, eu vou botar ele pra dentro. Eu vou colocar, a gente contrata ele pra empresa americana, que aí não tem, a lei lá permite, não tem estresse. Lá nos Estados Unidos pode? Cara, nos Estados Unidos, assim, quer trabalhar, meu amigo? É o teu Bora. tempo? Bora, vai fazer, entendeu? Não é trabalho infantil. Não tá obrigando, não. né? E, putz, a minha história tem a ver com isso, então, de não darem credibilidade, sabe, como jovem. E aí eu vi esse anúncio da Microsoft, e na época, por causa da idade, não podia fazer, tal, não sei o quê, mas insistimos muito, minha mãe ligou lá para os Estados Unidos e tal. E depois de muita insistência veio aí a autorização para fazer a prova e um livrão de umas 1.000 e poucas páginas em inglês, porque o curso, o livro era em inglês para ler, né, para fazer a prova, e a prova era em inglês também. Só que eu estava na 8ª série, né, eu não gostava de inglês. Eu, não falava inglês, eu odiava inglês. E aí comecei a ler aquele negócio, porque eu tinha que fazer, só tinha inglês na escola, né. Falei, pô, eu vou ter que me dedicar a fazer esse treco aqui. Meu pai falou uma coisa que me marcou, sabe? Eu estava ali, mais ou menos no sofá, com o livro aberto assim no colo. E aí meu pai olhou pra mim, eu olhei pro livro, meu pai falou, ó, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Ah, boa. Essa frase é top, né? Essa frase é top, cara. Teu pai sempre te incentivou, então? Os meus pais, eles nunca tiraram a oportunidade de eu viver o meu sonho. Tá. Então, assim, eles não sabiam se ia dar certo ou se ia dar errado. Mas eles não tiveram aquela coisa de ir lá e falar assim, isso não vai dar certo, para com essa história. Não, eles sempre falam assim, você quer fazer? Estuda. Você quer tentar? Tenta. Tá. Então, assim, eles sempre reforçaram a possibilidade, sabe? Tá. Mas não sabiam o que isso ia acontecer, né? E aí eu comecei a estudar para aquele negócio, 2 meses Mas e o meio. que era essa prova exatamente da Microsoft? Essa prova é o seguinte, a Microsoft tinha lançado um programa, tinha alguns meses, onde ela pegava os produtos da Microsoft, então, por exemplo, o Windows, naquela época o C, C++, tal, programas que a Microsoft desenvolvia, e ela falava o seguinte, olha, você quer se tornar um profissional que a gente vai certificar, que você sabe, tipo certificação de profissional de mercado financeiro e tal? Mesma coisa, assim, você quer realmente ter a certeza que esse cara é bom naquilo? Então a gente fez uma prova sobre o produto. Se o cara passar na prova, ele é um profissional certificado da Microsoft e a gente bota no valida, currículo, exato, você bota no currículo aquele certificado, tem uma validação internacional e as empresas viram um profissional que realmente sabe fazer aquele produto, lidar com aquilo. Então foi isso. Então eu comecei... Só que aí era um livrão em inglês, você tinha que estudar. Mas aí 2 meses e meio depois eu fui fazer a prova, eu passei.
Me tornei, na época, o profissional deles mais jovem no mundo. Caramba. Isso gerou uma repercussão grande na imprensa, né? Aqui, a própria Microsoft E lá nos Estados brasileiro Unidos. ainda e tal, né? Foi assim, foi bem legal. Mas eu era um cara muito encruado, meu. Era um cara muito tímido. Eu lembro que nessa época, o Jô Soares me chamou para ir no programa, porque deu uma repercussão e tal. E eu não conseguia falar, eu não conseguia estar Mas aqui. você foi ou não foi? Não, tu é louco. Eu Cara, fui depois. Você vê? Tá vindo aqui no Pobre Show um cara que não quis ir no Jô Soares. Quem é que manda nesse negócio? Com 15 anos eu não quis ir, né? Ele descobriu a fama do pobrezito, Duda. Eu fui depois, com 30 e poucos anos tal, e o Jô ainda falou isso pra mim, assim, eu te convidei, você não veio. Eu falei assim, cara, eu era muito tímido pra vir. Né? Então, Não, e 15 anos é treta, né? eu tenho Asperger, então assim, isso me faz ficar um pouco mais recluso socialmente e tal. Tá. E aquela Esse Asperger, ele tem alguma coisa a ver com você ser melhor nessa parte de informática, essas coisas, ou não? O Asperger é o quê? O Asperger é uma síndrome do aspecto autista, né? Tá. Então, que é uma coisa muito leve, né? Então, Que tem vários graus hoje em dia, exatamente. né? É super leve, ele não me inibe nada, mas eu sou um cara recluso. Então, Tá. tipo assim, eu não sou... Se tiver uma festa aqui, eu vou estar num canto longe dela, entendeu? Tá. Eu não sou aquele cara que eu tenho uma interação muito Mas pessoalmente fácil. assim é de boa, mas quando é muita gente já fica meio assim. Tranquilo. E é o que é um... E é palestrante, gente. Exato, Nossa. então. Mas sabe que numa palestra, tô Você eu fecha com os eu, olhos e vai. o público e eu, assim, tem uma distância de certa forma. Então eu não me sinto, de certa forma, assim, intimidado, entendeu? Tá. Então eu acostumei. Que louco, hein? Isso é o que é legal. Nada vai te limitar se você se desenvolver, se você acostumar. Tá, boa. Eu boa. acredito muito isso na vida, sabe? Para tudo que eu faço hoje. Eu era um cara que eu nunca tinha entrado num barco, hoje eu sou velejador. E eu comecei entrando naquele Você é veleiro. velejador hoje? Hoje eu sou velejador, longa história também, depois eu te conto, mas... E quando eu entrei para fazer o curso para velejador, os primeiros 2 dias, cara, eu enjoei demais. E vomitava loucamente aquilo. Eu faria o mesmo. Horrível. Aí eu falei pro meu cérebro, seguinte, para de vomitar porque eu curti essa história, você vai ter que gostar dessa história também. É mesmo? Cara, hoje eu entro no veleiro, às vezes me dá um enjoo quando o mar tá muito forte, mas eu acostumei com aquilo. Então a minha crença de, cara, o que eu quiser fazer, eu vou fazer, é tão forte que... Engraçado, Seja o lá. Pobrezito, ele também ele tem enjoo, porque ele vira e mexe, ele pega o barco e na rua dele tem enchente, né? Que enche o córrego lá, ele quer ser velejador. Um dia ele tá treinando, né, Pobrezito? Meu sonho é chegar até sua casa, Duda. Não, lá não tem enchente não, para, que eu moro no segundo Não, andar do é? prédio. Lá em casa, meu. Ô, mas deve ter vomitado até umas horas, até pegar as manhas, Nossa, né? foi. E é horrível esse enjoo de barco, Nossa, né? pior coisa do mundo, cara. Pior coisa do mundo. Foram meses Mas, vomitando. mas que história de superação, hein? Que, tipo assim, você insistir e virar velejador, sendo que você era o tipo de... Eu também, eu vomito fácil em barco, nossa. Mas da hora que você conseguiu. Cara, eu acho assim, qualquer coisa que a pessoa quiser de verdade, quem quer faz. Quem não quer vai arrumar uma desculpa. Esse é o ponto. Eu queria muito naquela época a minha empresa, né? Então eu vi que a prova da Microsoft podia ser a questão da empresa. E quando eu passei, eu falei, pai, você vai ter que abrir empresa para mim. Meu pai falou, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho nada de informática. Aí eu falei, não, você vai ter que abrir. Enchi tanto o saco dele que ele abriu minha primeira empresa, que foi um CNPJ que saiu na junta, quando eu fiz... Eu tinha 15 anos e 2 meses quando a empresa Caramba, saiu. meu. Estava na escola, né? Só que essa empresa teve uma oportunidade incrível de fazer o primeiro portal de internet do Brasil. Tá. E que foi o do Grupo da Globo, na cidade de Santos. E foi muito interessante, porque... Era tipo um UOL, assim? Exatamente. Tá. A gente tinha notícias diárias na internet, foi o primeiro. E a gente também era um provedor ali para a região. E depois a gente começou a virar um provedor multiponto. Caramba. E foi muito interessante esse processo, porque foi o meu primeiro grande projeto. Foi um projeto gigantesco. E daquele projeto em diante, só veio o projeto grande. Então, assim, eu tive uma oportunidade muito grande na minha vida de ganhar dinheiro muito rápido. Fiz meu primeiro 1 milhão com 16 anos, por causa da empresa, né? A empresa estava crescendo muito, tecnologia. A gente se tornou uma referência. Quando eu estava com, sei lá, 17 para 18 anos, a empresa tinha centenas de pessoas. A gente estava expandindo para várias cidades. Existe até hoje essa empresa? Não, ou eu mudou? vendi essa empresa depois de um tempo, porque eu comecei o negócio cresceu tanto. E eu era um menino, estava na escola, no ensino médio, e tinha que sair às vezes das provas para atender um cliente, um Bradesco, uma Globo, enfim, fazer esse tipo de coisa. Então eu era esse cara. Só que eu comecei a fazer uma coisa, eu não sabia gerenciar meu tempo. Eu era um programador brilhante naquele momento. E o que eu fazia? Eu era um cara centralizador, porque eu queria ver os códigos, eu queria pensar na solução técnica. O dinheiro nunca foi uma coisa importante para mim, nunca. Eu sou um cara super low profile,
Né? Quem me segue nas redes tal sabe que eu, até pouco tempo atrás nem carro eu tinha. Então os pessoal falam, pô, mas tu não gosta de carro? Eu odeio carro, cara. Carro é... Enfim, mas quando a gente começou ali a crescer com o negócio, eu não sabia fazer gestão do meu tempo. Eu só sabia programar. Eu era um bom técnico, excepcional técnico, mas eu não sabia gerenciar meu tempo. Então, eu sempre ouvi do meu avô, português, que veio para cá vencer na vida, ele falava assim, olha, se você quer ter sucesso na vida, você tem que trabalhar duro. Para mim, trabalhar duro era trabalhar mais horas. E aí eu trabalhava 12, 14, 16 horas, 18 horas, virava à noite, né? Porque, cara, você é moleque, eu tava ali no meu playground, sabe? Cheio de programador. Amava o que faz. Amando o que eu tava fazendo, tudo era diversão, cada projeto, cada problema que eu resolvia era top. E aí eu comecei a trabalhar assim, muitas horas, sábados, domingos, sem feriado, sem nada. Não tinha amigo, não tinha esporte, não tinha hobby, não tinha mulher, não tinha sexo, não tinha nada. O que eu fazia era programar. E isso começou a me trazer vários problemas de saúde. Eu comecei a ficar muito doente do nada. É óbvio, né? Cortisol alto, você tem estresse. Hoje, especialista nisso, eu entendo o que estava passando, né? E aí eu comecei a ficar muito doente por vários motivos. Mas o que pegou mesmo foi que eu comecei a ter um refluxo. Esse refluxo virou uma gastrite. Depois virou uma gastrite erosiva e no final se transformou num tumor no meu tubo digestivo. Caramba! Cara, eu tinha 18 anos, eu pesava 55 quilos e vomitava sangue pelos cantos. Eu nunca vou esquecer, a gente atendia o Bradesco, algumas coisas lá, eu estava numa reunião com eles, eu saí da reunião para ir no banheiro deles para vomitar sangue, cara. Nossa, mano. De tão mal que eu tava. E eu não sabia parar. Eu falava, não, tem que trabalhar duro. Aí fui fazer uma biópsia e o cara falou, você pode ter um câncer no teu estômago. Com 18 anos, assim, você tem que mudar de vida. Faz um curso de produtividade. Eu achei que eu tão idiota que eu comentei com a minha secretária na época e me inscreveu no curso de produtividade. Eu fiz aquele curso, eu falei, cara, isso aqui vai mudar minha vida. Sabe quando o nerd descobre... Curtiu o negócio. Eu falei, cara, isso aqui pode me ajudar. Aí eu fiz o curso desses caras 3 vezes. Na 4ª vez, era uma empresa americana, eles falaram o seguinte, já fiz nosso curso 3 vezes, você não quer ser nosso instrutor no Brasil? Porque a gente não tem ninguém. Aí eu olhei pro cara e falei, quero. E a minha vida mudou mesmo. Não do dia para a noite. Eu demorei uns 4 meses ali para entender o processo de produtividade para mim, né? Que era não trabalhar mais sábado e domingo, reduzir minha carga horária. Eu consegui fazer meu primeiro semestre de faculdade, porque eu bombei 2 anos a faculdade por falta. Fiz ciências da computação. Tá. E, cara, eu não ia na faculdade, eu não conseguia ter tempo para ir na faculdade. Com a empresa, com todos os projetos, a gente, cara, era um negócio grande, a gente faturava mais de 70 milhões no ano no negócio e eu tinha obrigações gigantescas ali com aquela operação. Então, ir na faculdade era totalmente, nem secundária, era quaternário ali, sabe? Mas, e aí eu falei, putz, mudou minha vida. Eu comecei a ter tempo para ir na faculdade, comecei a ter tempo para me cuidar, consegui arrumar uma namorada, tu vê um milagre, cara, olha a minha foto ali, né? E perdi a virgindade também, que foi outro milagre, por aquele nerd horroroso naquele momento. Mas brincadeiras à parte, eu falei, cara, isso é muito legal, ter tempo. E aí eu falei, outras empresas, acabei virando instrutor também de produtividade, que virou um hobby, né? Eu falei, pô, isso salvou minha vida, eu quero saber, o nerd focado, eu quero saber tudo que tem desse assunto de produtividade. E aí, cara, comecei a ler tudo que saia sobre isso, em português, em inglês, cara, saí, eu tava lendo. Fazer curso em um monte de lugar, virei instrutor de outras consultorias e aí eu falei o seguinte, pô, vou fazer um software de produtividade. Eu tenho uma fábrica de software gigante, eu vou fazer um software sobre isso. E aí a gente fez um software na época, e esse software, ele capturava dados das pessoas. Tipo, dados assim, você completava uma tarefa, eu sabia que você completou a tarefa. Então a gente sabia o que funcionava e o que não funcionava em produtividade. Tá. Isso acabou virando uma grande pesquisa ali, naquela época com data science, um pouquinho de IA naquela época também, até para avaliar projeções, o que poderia fazer ou não com relação a alguns métodos. E isso virou um livro depois. Eu tinha que fazer meu TCC para a faculdade. Aproveitei que eu tinha professores fantásticos, que conheciam de estatística. Qual que é a sua formação? O que você tem no currículo, assim? Eu fiz ciências da computação, basicamente. Depois eu fiz algumas especializações em negócio, assim, cursos de extensão, ou cursos um pouco mais longos. Aí já nos Estados Unidos, fiz em Stanford, fiz em Babson. Fiz uma extensão, que é o que eu gosto, de inteligência artificial no MIT, que é a maior faculdade de... Um curso assim, simples, rápido, mas... não serviu pra porra nenhuma, mas serviu pra ter um contato com pessoas. Aqueles cursos que você só gasta dinheiro e fala, putz... É caro lá no MIT, né? É o maior de tecnologia do mundo. É o maior do mundo, né? E lá que foi os grandes caras de inteligência artificial vieram de lá, né? Então, assim, eu queria muito ter contato. Tive professores lá que estavam junto com os caras que foram os cavaleiros do IA, que eles falavam, né? Que falavam assim, pô, a gente criou isso. Então foi uma experiência muito bacana esse network. Então, assim, minha área é tecnologia. Aí você teve que fazer o livro para
Faculdade. Aí eu tinha que fazer o TCC para a faculdade. Tá. Então eu tinha um software com um monte de dados, tinha que fazer o TCC e tinha professores que manjavam pra caramba de estatística. Eu gosto de estatística, eu fiz também alguns cursos de estatística, acabei não me formando, mas, enfim, estatística é uma coisa que eu entendo profundamente. E aí eu fiz alguns cursos de estatística também, para ajudar até nessa parte do livro. E aí o TCC acabou virando um livro. Qual foi o primeiro? O Tríade do Tempo. Isso foi 2004. E sabe o que era mais interessante? Ninguém queria publicar esse livro, cara. Ninguém, porque eu era um moleque, 20 e poucos anos. Não tem nenhum outro livro escrito? Nenhum outro livro escrito, com uma teoria maluca, falando que tudo que falaram de produtividade estava errado e que eu tinha dados matemáticos para provar, com mais de 1 milhão de tarefas gerenciadas. E falei, cara, isso aqui é um novo modelo que pode ajudar as pessoas. E ninguém queria publicar, até que... Baba Baby, agora, olha, ó, onde ele tá agora? Aí, ó. Não quiseram, as editoras disseram não, ó. Nossa, isso é pra como você sério? aprender a nunca mais o esnobar, como diz aquela música antiga. Ô, Duda, eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou levar o Christian pra dar um rolê comigo na quebrada lá, pra tirar esse pouco dessa timidez dele. Pra tirar a Um rolê de timidez? e Eu não tô achando nada tímido ele ir no aqui. pancadão comigo. Não faz isso não, bicho. Não faz isso não. Não entra nessa vida não, viu? Que isso aí, depois você volta só com tênis Fazer da umas Nike, a tatuagens, Jordan. Duda. Comprar uns Jordan. Aí você escreveu primeiro a Tríade do Tempo. E foi um sucesso esse livro. Foi? Acabou... eu lembro que quando a gente fez o livro, saiu uma matéria na revista Época, de uma página sobre o livro, dizendo assim, olha, um negócio novo, tal, não sei o quê. E a primeira edição esgotou tipo em dias. Caramba. E aí a gente fez 12 edições sequenciais desse livro, e aí muita empresa começou a falar o seguinte, o pessoal das empresas compravam, porque era um tema das empresas, eu fiz como um hobby, né, naquele momento. E aí o pessoal de grandes empresas compravam e falava assim, cara, vem aqui fazer uma palestra sobre esse assunto pra gente. Vem aqui dar um treinamento para meus executivos sobre isso. Eu falei, putz, mas eu tenho uma empresa gigante de tecnologia para tocar. Mas eu gostava disso. Eu falei, pô, chegou um dia que eu falei o seguinte, eu já ganhei tanto dinheiro com o negócio de tecnologia que eu posso me dar o luxo de não trabalhar mais, de poder me dedicar a alguma coisa que seja uma aspiração, que seja um sonho. E eu falei assim, e eu vou tocar como uma missão o seguinte, a produtividade salvou minha vida, eu vou salvar a vida de mais pessoas. E aí eu falei assim, então eu vou dedicar o meu tempo para ajudar pessoas a terem mais tempo. E aí eu vendi minha empresa de tecnologia, aí eu montei na época uma holding de investimentos para investir em startups de tecnologia. Falei assim, como eu gosto disso, eu não vou largar a mão, então eu vou fazer o seguinte, eu não quero mais trabalhar nos negócios de tecnologia, mas eu vou botar meu dinheiro ali para fazer esse investimento lá. Aí, na época eu separei ali, foram 10 milhões de reais para a gente fazer investimentos em empresas de tecnologia, e que talvez eu seja o investidor anjo mais longevo do mercado, né? Porque eu fiz isso em 2002, 2003, esse negócio. E naquela época não era muito comum, né, investimento anjo no Brasil. Até a forma de contrato, como a gente fazia, eram muito complicados no Brasil. Investimento anjo é o cara que bota uma grana numa startup que está crescendo. Exato, ou que está começando, né? Ou que já está com clientes. Eu tenho uma tese hoje de investimento para isso, mas naquela época não tinha essa tese, não tinha o que investir direito. Então eu investi um monte de porcaria, né? Perdi um monte de dinheiro à toa, o que foi um bom aprendizado. E em paralelo com isso, eu fundei uma consultoria chamada Tríade para ajudar essas grandes empresas a terem mais produtividade. E eu comecei a atender essas empresas grandes aí. E assim, o negócio escalou num nível absurdo. A gente treinou mais de 2 milhões de pessoas presencialmente na metodologia da Tríade. A gente tem hoje uma base de dados de pessoas que fizeram o teste da Tríade do Tempo aí, de mais de 5 milhões de pessoas em mais de 30 países. Nossa. A gente atendeu no Brasil, das 1.000 maiores empresas brasileiras, mais de 51% delas. Caramba! Foi assim, realmente a gente virou líder de mercado nesse segmento de produtividade, referência no Brasil, nos Estados Unidos, nesse negócio de produtividade, foi muito bacana. Então, é um assunto que eu me apaixonei, que eu investi muito tempo me dedicando a isso, investi muito dinheiro para fazer pesquisas relacionadas a isso. E alguns anos atrás eu falei, depois de, sei lá, mais de 18 anos talvez na Tríade, eu falei, cansei. E aí eu falei, tá na hora de vender essa empresa. Aí eu acabei vendendo a Tríade para um grupo muito bacana. Durante a pandemia, esse grupo não conseguiu manter, né? Porque obviamente era treinamento e tal. E aí eu acabei retomando os direitos autorais, né, desses treinamentos e da consultoria. E hoje está comigo, mas eu não estou mais atuando na Tríade muito forte. Claro que eu atendo ainda alguns clientes nossos, né? Essas grandes empresas, a gente já tem contato, eu atendo várias delas ainda, eventualmente, então venho para o Brasil, por exemplo, uma consultoria para fazer algum treinamento para diretores, para presidência, para fazer algum treinamento para times, mas bem pouco mesmo. É porque eu gosto mesmo, é um tesão. Isso que eu ia perguntar.
Já já a gente vai chegar na parte prática de como você organizar seu tempo e ser mais produtivo, mas independente de quanto você ganha, se fosse para você escolher uma coisa só para você continuar fazendo o resto da vida, o que você faria? Programação, palestra, escrever livro, falar sobre produtividade, organização de tempo, investir em startup, o que mais te faz brilhar os olhos? Eu sou um cara do E, eu não sou um cara do OU. Não dá pra eu ter uma coisa ou outra. Várias, você escolheria. Eu sou o cara que, e até uma questão sobre isso, né, que falam sobre foco. Mas foco não é uma coisa única? Depende, você pode ter multifoco, a gente pode entrar depois nesse assunto. Eu acho que o que eu gosto é produtividade, me faz brilhar os olhos. Ver que uma pessoa mudou a vida dela, que ela conseguiu ganhar tempo, os feedbacks que eu recebo do Tríade, né, que é um livro que é de 2004, mas que eu lancei várias versões, atualizações até ano retrasado, né, então, e vai continuar evoluindo sempre. Me faz brilhar o olho. Mas eu adoro tecnologia, sabe? Inteligência artificial, que é um assunto que agora está na moda, mas eu falo há mais de 15 anos sobre isso, né? O povo me chamando de louco e agora todo mundo, pô, você falava disso há um tempão. Então, acho que... Um pouco de tudo, não tem jeito. Eu falo hoje, produtividade 4.0, que é o que eu defendo aí, é um conjunto de 3 coisas. Produtividade em si, a prática de você ter mais tempo, planejar melhor, priorizar, etc. Novas habilidades, você precisa ter algumas novas habilidades para você conseguir viver nesse mundo complexo, moderno, ambíguo. E você precisa ter tecnologia, porque os nerds venceram. Eu vou dizer uma frase que eu falo com muito orgulho. É impossível você ter produtividade, alta performance, seja lá o que você quiser, sem tecnologia hoje. Um cara com tecnologia hoje vai pegar o seu coach favorito, que acorda às 5 da manhã, toma banho gelado, dá ru-ru pro sol e beija uma árvore. Ele vai pegar esse cara e vai botar no chinelo, velho. Entendeu? Porque com tecnologia, enquanto o coach tá lá beijando o sol, ele tá dormindo e ganhando dinheiro fazendo a coisa acontecer. E a máquina fazendo para ele, né? Então, ou seja, não dá mais para você ser produtivo sem tecnologia. Isso é uma coisa que a galera precisa realmente adotar na vida. Boa, então vamos lá, pessoal. Entra um negócio, né? Eu li aquele livro Mais Tempo, Mais Dinheiro. Aí, vamos começar por aqui, Christian. Mais tempo, mais dinheiro. Eu entendo que se você quer trabalhar, fazer uma renda extra, ter outras fontes de renda, você vai ter que se organizar bem para você conseguir ter tempo para fazer isso. Só que tempo é dinheiro? Então, se tempo fosse dinheiro, qualquer desocupado seria milionário, né? Aí, vai, tá vendo, Pobrezito? Aí, já não tá aí, gente. O Pobrezito, ele pensa num funcionário improdutivo. Ele vai no banheiro 9 vezes por episódio, gente. Já foi cagar, mas tudo bem, vamos, continua. Então, assim... Realmente, né? O cara desocupado seria bilionário, né? Então, tempo e dinheiro são 2 grandezas que, quando a gente entende o conceito delas, a gente consegue fazer com que elas, de certa forma, se multipliquem e com que elas deem filhotes, né? Eu acho que o dinheiro está aí para dar filhote e o tempo está aí para ajudar você a cuidar dos seus filhotes. Então, a gente tem que entender que quanto mais tempo você tiver, você consegue, por exemplo, ter mais saúde. Com mais saúde, você tem mais energia. Com mais energia, você tem mais disposição, por exemplo, para fazer as suas metas acontecerem. Porque a pessoa que não tem tempo, ela está cansada. E o que acontece? Ela chega em casa, em vez de ela estudar um negócio novo, pensar em um investimento, pensar em alguma coisa, ela quer dormir. E aí essa pessoa está ali com o salário dela e ela não consegue evoluir para uma segunda carreira, para uma outra opção, para aproveitar oportunidades. Agora, a partir do momento que ela entende produtividade, ela tem mais tempo, mais energia, mais disposição. Ela consegue planejar melhor as coisas, ela começa a encaixar o que é importante na vida dela. E o que acontece é que ela começa a fazer a coisa acontecer, ela evolui. O que é a produtividade, exatamente? Tem muitas definições de produtividade, né? Eu gosto de definir produtividade hoje, né? Se você for ver algum vídeo meu, eu já tenho 200 definições de produtividade. Mas eu digo que ser produtivo hoje é você ter menos arrependimentos no dia que você não estiver mais aqui. Tá. Aquela pessoa que está com seus 90 anos de idade e é o último dia da vida dela, vai lá e pergunta para ela assim, o quanto de coisas que você realmente aproveitou na sua vida ou quanto de arrependimentos que você teve na sua vida. A gente vai ter sempre arrependimento. Mas se a balança dos arrependimentos for muito maior do que a balança das coisas que teve tesão na vida, ela não foi produtiva. Então o que eu faço hoje é ajudar as pessoas a terem menos arrependimentos. A elas viverem por aquilo que é importante de verdade. A elas entenderem que não é trabalhar mais, é trabalhar de uma forma mais inteligente que faz a coisa acontecer. Então, assim, é entender que a gente foi condicionado a vários modelos, como, por exemplo, trabalhar 40 horas na semana, não é verdade? Ou 60 horas se dedicar, ou achar que quem é empreendedor não tem limite, tem que trabalhar 100 horas por dia. E não é isso.
Entende? Quando você aprende a usar essas duas grandezas, você muda o teu jogo. E mudando o teu game aí, você passa de fase. Agora, tem pessoas que vão lá, chegam no chefão, porque elas não sabem gerenciar o tempo delas, elas voltam. Porque elas não são produtivas. Estão na mesma fase. Estão cansadas, estão estressadas, estão sem resultado e falam, eu não tenho tempo para nada. Ou pior, estou correndo. Tô na correria. Não, isso aí é a frase mais comum, né? Qualquer pessoa que você fala, como é que tá? Na correria, meu. Não, trabalhando que nem louco. Todo mundo tá correndo, né? Só que quando a pessoa fala que tá correndo, internamente ela aceitou esse padrão. É a vida. É a vida. Ela já aceitou, ela tá vivendo essa corrida, então ela acorda de manhã, já tá com pressa, meu Deus, atrasei, tenho que ir pro escritório, tenho que pagar conta, tenho que voltar, voltei, vou pra academia, morri, não vou mais, dormi, acordei, comecei tudo no dia seguinte. É cansativo, é exaustivo essa rotina. Então a pessoa tem que parar de correr e começar a andar. Na cabeça, na vida, sabe? Não de esporte, mas quando ela começa a andar, ela começa a aproveitar melhor as oportunidades que ela está tendo, que ela está desenvolvendo. Tá. Quando ela começa a andar, essa pessoa ela começa a entender o seguinte, eu não preciso ter pressa. O importante não tem pressa, o importante tem ritmo. Então a pessoa começa a falar assim, putz, o que é importante? Ela nem sabe o que é importante na vida dela, Duda. Então ela faz um monte de coisa que não tem o menor sentido. Então, ser produtivo é a pessoa entender o seguinte, o que faz sentido para mim nesse momento? O que realmente é vital de eu fazer? O que é coisa que não vai me trazer resultado nenhum? E a galera tá fazendo um monte de coisa que não serve pra nada. É tipo, às vezes, aquele cara com seus 20 e poucos anos que ele só tem balada. Só tem balada. Só balada, é só vibe de balada. Aí o que acontece? Quando sobra tempo pra ele evoluir? Não sobra. Entende? Então, assim, eu casei muito jovem. Então eu já não gostava de balada. Aí casei muito jovem, então eu não perdi nem tempo com balada nem com mulherada. Então o que eu fazia? Eu focava e trabalhava. E quando meus amigos estavam lá no shopping na Batatinha. Então eu via, às vezes, uma diferença disso. Porque eles falavam assim, pô, tu tá perdendo a tua vida. Eu falei assim, não, eu tô criando o meu futuro. Porque eu tava focando no que era importante naquele momento. Talvez para eles aquilo fosse importante também, mas o excesso daquilo tira o foco do que deve ser feito de verdade. Tá. Mas aí, se você pensar na produtividade também, como você falou, tem vários significados, né? A gente pode pensar também na produtividade no sentido de você fazer o que deve ser feito num tempo que... Porque tem gente que é lenta. Sim. Não lembro qual que é o nome, se é Lady... Não é Lady Gerson, acho que é Lady Parkinson, que é um negócio que eles falam assim, né? Que se alguém te der 10 horas para você varrer o chão, você vai demorar 10 horas. Se o cara te der 2, você vai varrer em 2. Se der meia, tipo assim, ou seja, é um negócio que dá pra fazer em meia, só que se o cara te der 8, você vai demorar 8 horas. Exato. E isso pra mim tem muito a ver, quer ver? Vou dar um exemplo. No meu trabalho, teve época da minha vida que eu acumulava muita coisa. Em 2021, que foi quando surgiu o meu canal aqui, eu acumulava muita coisa, tinha um monte de trabalho, de renda extra, dava aula, fazia um monte de coisa. Aí eu chegava no meu trabalho, que eu trabalhava CLT. Aí a minha chefe me dava uma coisa pra fazer. Cara, eu fazia rápido pra caramba pra poder editar meus vídeos. Só que sem roubar o chefe no sentido de tipo assim, tô enrolando. Não. A pessoa do meu lado demorava 3 horas pra fazer isso. Eu demorava meia e sobrava 2 horas e meia pra eu editar meus vídeos, sabe? E às vezes eu pego um negócio de produtividade nesse sentido também. Tem gente que demora 28 horas pra fazer um bagulho. Pelo amor de Deus, mas como que você demora tanto pra fazer isso? Né? E aí... Pensando nisso, se eu não conseguisse ser ágil, e isso vai variar de pessoa para pessoa, acredito, né? Mas se eu não conseguisse ser ágil, eu não teria meu canal hoje. Então. Porque quando surgiu o canal Primo Pobre e ele começou a bombar, eu poderia ter falado, mano, eu já trabalho CLT, dou aula particular, tenho meu canal de música, faço o site. Não, esquece, sem chance, eu não vou pegar esse canal para mim não. Mas eu fiz dar. E hoje eu não tenho que fazer mais um monte de outra coisa e tô só com o canal. Mas tem isso, não tem também? De a pessoa ser lenta pra caramba, aí não vai conseguir fazer mesmo. Isso aí tem a ver um pouco com cognição e foco, né? Cognição e foco? Porque olha só, a lei de Parkinson é real. Tem gente que se tiver 2 horas pra fazer um negócio, vai levar as 2 horas. Às vezes falta um pouquinho dessa visão na cabeça de fazer o seguinte, poxa, se eu fizer mais rápido, não porcamente, mas se eu fizer melhor, mais rápido, mais fácil, eu consigo mais tempo fazer as coisas que são importantes pra mim. Essa tem que ser a mentalidade. E não apenas renda extra, mas coisas importantes, tipo ficar com a família, né? Exato. Aí o importante pode ser renda extra, família, amigos, etc. O importante, cada um vai definir o seu próprio, né? Claro que dá pra gente entender alguns padrões, mas cada um tem a sua definição. Não dá pra gente impor o que é importante pro outro. Mas a pessoa que tem essa sacada, e ela consegue ganhar esse tempo, ela vai levar essa sacada pra vida.
Aí você fala, como que eu aumento a minha cognição? Cognição é a tua capacidade de pensar sobre alguma coisa. Então, eu falo assim, eu preciso resumir aqui o livro do Duda para fazer uma palestra sobre esse assunto. Então, ou seja, a pessoa vai vir aqui, se ela não consegue pensar rápido, ela vai levar dias para fazer isso aqui. Mas se a pessoa tem uma capacidade de agilidade mental para olhar isso aqui e fazer, ela vai conseguir fazer isso mais rápido. Eu falo assim, isso tem a ver com inteligência? Não, isso tem a ver com treino. É isso que eu ia te perguntar, se dá para melhorar. Porque tem gente que é mais lento no raciocínio, sim, sem dúvida. Mas isso é treinável hoje. É? Totalmente treinável. Então, assim, por exemplo, a tua capacidade de leitura é treinável. Então, assim, se você pode treinar a quantidade de palavras que você lê por minuto, e isso, a capacidade de palavras que você lê por minuto, de coisas que você pode aplicar também por dia dentro daquilo que você está lendo, isso é treinável. Isso você consegue desenvolver a pessoa a fazer. Ela vai lá, ela vai ficar praticando até uma hora que ela vai fazer. Tá. A produtividade é treinada também. A produtividade, a gente sabe hoje que ela demora de 5 a 9 semanas para a pessoa ter essa mudança de chave. Quando ela fala assim, caramba, agora eu tenho controle do meu tempo. E controle me dá liberdade. Então, ou seja, não é do dia para a noite. Não é porque eu li o livro Trilha do Tempo lá que no dia seguinte eu vou ter 20 horas. 5 a 9 semanas? 5 a 9 semanas é uma média de tempo que as pessoas levam para realmente entender, putz, agora está funcionando para mim. Por quê? Porque o negócio que faz a produtividade, a cognição, tem a ver com o nosso cérebro. Na produtividade especificamente, tem uma área chamada de córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? Uma área aqui atrás da nossa testa que faz você tomar decisões, faz você priorizar, planejar, ter visão de futuro, avaliar riscos. Então, esta área dentro do teu cérebro, ela é uma área totalmente propensa a fazer o quê? Treinamento, neuroplasticidade. Quanto mais você faz alguma coisa, mais você consegue fazer um desenvolvimento dessa área que você está treinando e desenvolvendo. Tipo musculatura. Você vai na musculação, você começa a ficar mais forte. Tá. Quando você começa a praticar as coisas, você começa a fazer também. Só que o povo é preguiçoso. Agora, por que o povo é preguiçoso? Porque eles não sabem o que é importante. Olha o ciclo. Eu não sei o que é importante. Se eu não sei o que é importante para mim, eu não tenho aquele tesão de fazer. E se eu não tenho tesão de fazer, eu faço de qualquer jeito. Eu vou fazer em 10 horas aquela coisa que me deram 10 horas para fazer. Tá. Agora, quando você tinha um negócio muito forte, você queria editar teu vídeo. Olha só no teu discurso que você falou, eu queria fazer rápido porque eu queria editar meu vídeo. O vídeo era importante para você, mas não era o vídeo. O que estava por trás do vídeo? Você falou assim, cara, eu posso ter um canal, eu posso ter uma renda extra, eu posso ganhar mais dinheiro. Virar youtuber em tempo integral um dia e ter um programa para entrevistar o Christian e gente famosa. Sacou? Ou seja, eu vou fazer meu vídeo porque o meu vídeo pode me dar liberdade. Então você estava buscando não editar um vídeo, você estava buscando liberdade. Isso te motivava. Tá. Entende? Então assim, aí vem aquela galera que fala assim, a disciplina, ela aparece quando você não tem motivação. Já ouviu falar disso? Disciplina aparece quando não tem motivação? Quando você não está motivado, você precisa da disciplina para fazer a coisa acontecer. Tá. Já ouviu essas frases, né? É uma mentira isso. Eu acreditei nessa mentira um tempo também. Aí outro dia eu estava vendo uma pesquisa que me levou para outra pesquisa que provou o seguinte, sem motivação não existe disciplina, não existe nada na tua vida. A motivação, ela sempre inicia um processo. Se você não tem motivação, você tem o oposto, que é a depressão. Você não levanta da cama. Pega um depressivo e manda ele fazer a academia dele, lá da disciplininha dele, ele não faz. Porque falta aquele motivo, aquela motivação para fazer. Tá. Então, se a pessoa tem um motivo do porquê fazer, ela vai querer treinar a produtividade dela, a cognição dela. Ela vai ser mais rápida, porque ela quer fazer aquela coisa acontecer. É isso que faz as coisas andarem. Tá. Eu vejo isso nesse meu segmento de startup, de investimento. Eu tenho hoje mais de 50 sócios. E eu já tive, centenas de sócios aí ao longo desses anos todos investindo em startups. Eu vi muito sócio falhar. Eu vi muito dinheiro ser perdido em cima disso. Se eu puder dar uma coisa que fez esses caras falharem, é porque faltava aquele tesão. Faltava aquela coisa de que o cara queria de verdade. Aquele cara que não tinha aquilo muito forte. Por exemplo, eu tive um sócio que ele tinha um bom emprego. Ele era funcionário público. Ele tinha uma startup. E o outro sócio dele também era funcionário público. E os dois pegavam e faziam essa startup. Um produto bacana, produto legal, só que os caras faziam o quê? Eles estavam no confortinho deles. Então eles não botavam energia suficiente naquela startup. A startup era uma opção e não a única opção. Então, como era uma opção, eles não se dedicavam, eles não botavam energia para fazer aquele negócio. O que aconteceu? A startup morreu. Ele tinha um bom produto, uma boa ideia, uma boa tecnologia, mas não tinha bons empreendedores focados naquele negócio. Então, se você não tem um tesão suficiente, tipo assim, eles não precisavam de muito mais dinheiro.
eles já estavam meio que, de certa forma, confortáveis no emprego público deles que eles tinham. E tudo bem, se aquilo era importante para eles, beleza, que não tivessem se metido dentro de um negócio de criar uma startup. Para eles era, nossa, isso dá muito trabalho, nossa, eu tenho isso aí, nossa, isso vai dar muito, tudo era dar muito trabalho. Eu falei, gente, se vocês não querem trabalho, vocês não têm que estar numa startup. Startup é trabalho o tempo inteiro, e com pouca gente, e fazer o que é importante. Aí eles olhavam para o outro assim, eu falava, putz, isso não vai andar. Dito e feito, a startup quebrou em, sei lá, uns 10 meses, mas um bom produto. Tem que ter a motivação. Então, então a motivação que vai te ajudar também a tentar fazer as coisas mais rápido para você ter mais tempo livre para fazer as coisas que você quer. Começa aí. E aí pode ser uma renda extra para ganhar mais dinheiro, uma viagem, não ter que trabalhar de fim de semana, Exato. não acumular, né? Mas aí entra o problema que afeta muita gente, que é a questão da procrastinação, né? Que é deixar tudo para depois. Como resolver isso? Tá. Porque assim, né? Tem gente que, pra que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Perfeito. O ideal é, pra que fazer amanhã se eu posso fazer agora, né? Ou não? A procrastinação é um negócio interessante, né? Porque ela tem muito a ver com criação das pessoas, como ela foi, como ela viu... Você tem um livro só sobre isso, é isso? Tem um livro só Qual sobre que é isso. esse aí? É o porquê as pessoas não fazem o que deveriam fazer. Ah, boa, tá bom. E esse foi um livro interessante. Eu digo que foi o meu melhor trabalho de pesquisa. É? Onde realmente eu falei, cara, eu quero fazer pesquisa com hipótese, testar e tudo mais. Fui para os Estados Unidos fazer pesquisa com o pessoal, lá com neurocientistas. Foi um trabalho muito legal. Me diverti muito fazendo esse livro. E eu tinha uma hipótese, que a gente poderia eliminar a procrastinação. E no final do livro eu descobri que não existe como eliminar a procrastinação. Se alguém já te fala isso, vamos acabar com a sua procrastinação, vamos eliminar a sua procrastinação, que o meu time de marketing às vezes adora botar essas frases idiota de efeito. E eu sou um nerd, falo, cara, gente, isso é mentira. A única forma de eu eliminar a sua procrastinação é matando você. Simples. Porque faz parte do ser humano o ato de procrastinar. Quem não procrastina é robô. Então se você não procrastina, você é um robô. Parabéns, você evoluiu na vida. Agora, todo mundo vai procrastinar. Só que a gente tem dois tipos de procrastinação. A procrastinação benéfica, onde eu adio as coisas para um momento onde eu estou melhor para fazer, e a procrastinação ruim, que é aquela procrastinação que faz com que você não faça o que deve ser feito de verdade e você fica só enrolando. Então como que eu faço com procrastinação? Eu tenho que reduzir a minha procrastinação. E entender que em alguns momentos eu vou procrastinar e não tem jeito. Eu sou um cara que eu procrastino, sabe o quê? Gravar vídeo. Às vezes meu canal no YouTube fica abandonado meses. E o time, Christian, grava vídeo, Depois eu gravo. Sabe aquela coisa, talvez por causa do Asperger, sei lá. Mas é uma coisa que eu tenho preguiça de gravar. Eu procrastino gravar vídeos. Entendeu? Como a minha receita não vem de curso, não vem de vídeo de YouTube, não é uma coisa que eu vejo como muito importante me dedicar àquilo. Tá. Eu só vejo como importante e falo assim, pô, isso aqui vai... Quando eu vejo um negócio legal, uma pesquisa nova, eu falo, putz, isso aqui vai ajudar a galera. Deixa eu falar para eles, eu vou lá e gravo o livro. Empolgadão. Entendeu? Empolgadão. Então, ou seja, ou tem um tesão por trás, ou se é meu time querendo fazer uma coisa para vender, eu já... Tem que fazer isso, por galera. fazer, não porque você tá empolgadão. Aí já é uma coisa que eu procrastino. Então, ou seja, como que eu posso fazer para procrastinar menos isso? Vamos supor que eu estou na vibe, assim, pô, eu quero fazer 10 vídeos pro canal. E o que eu vou fazer? Eu já entendi o que eu faço para não procrastinar. Primeiro, tá o estúdio montado. O negócio de chegar lá e começar, vamos arrumar a câmera, vamos botar não sei o quê, maquiar, vamos ver. Dominação. Putz, passou meia hora daquilo ali e já me cansou. E eu quero matar um do meu time quando isso acontece. Eu falo, galera, senta lá, testa, pega um cara da minha altura, vê como é que fica, não sei o quê. Eu chego lá, só senta a bunda e gravo. Aí o negócio flui, entendeu? Tá. Segundo, eu tenho que ter o roteiro pronto, porque eu não sou de pegar e falar qualquer besteira. Eu vou fazer uma pesquisa, onde que saiu isso aqui, onde que está esse dado, tal. Vou lá, vou fazer um roteiro daquele negócio. Um roteiro decente. Mas não um roteiro do que eu vou ler, um roteiro das ideias principais que eu vou discutir. Aí eu faço aquele vídeo. Tá. Aí vou lá, gravo, beleza, foi, deu. Então, essa é a minha forma de não procrastinar. Você achou meios de não procrastinar, né? Tipo, como otimizar para que não dê aquela preguiça do caramba. Falado isso, né? Quais são as lições em cima disso? Primeiro, gravar vídeo é uma coisa grande. Então o que eu faço? Eu divido em coisas menores. 3, 4, 5 coisinhas menores. Eu não vou gravar, sei lá, pegar 4 horas para gravar 10 vídeos. Eu vou fazer 10 roteiros primeiro. Depois eu vou fazer a pesquisa sobre esses roteiros. O que eu posso adicionar de dados com relação a isso? Então são várias tarefas. Então se você quer procrastinar menos, pega aquela coisa grande, que é coisa grande e complexa. Gravar vídeo, meu Deus, já fica gigante. Não, eu vou pensar em coisas menores. Segunda coisa, eu vou quebrar essas coisas menores ao longo dos dias.
E qual que é o erro das pessoas? Pegam um negócio grande, dividem em 10 tarefas no mesmo dia. Tá. Você continua fazendo uma coisa grande. Uhum. Então eu vou gravar um vídeo e falo assim, daqui a uma semana. Então eu vou quebrar essas pequenas tarefas, um dia hoje, pulo um dia, faço no outro. Então, picotar em outros dias as suas atividades funciona muito bem. E aí entra o planejamento. É isso que eu ia perguntar, porque aí você tem que ir anotando tudo que você tem que fazer, então. Exato. Então, ó, primeira coisa, eu tenho que pegar o grande e transformar em pequeno, planejar essas atividades. Terceira coisa, ter um porquê. Olha só, eu sei quais são os meus porquês. Quando eu acho que alguma coisa vai agregar para as pessoas, eu falo, cara, isso aqui é tesão de fazer. Então eu sei que quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que falar, cara, isso aqui é tesão de falar. Sabe? Aí eu vou lá e falo. Mesma coisa nos meus stories. Às vezes eu não faço stories por fazer no meu Instagram. Eu falo assim, ontem eu fiz um story sobre um negocinho que eu tô comprando da Human AI. É um equipamentozinho, cara, desse tamanhinho, tipo um microfone mesmo. E ele projeta na tua mão, tá? Ele é um celular do futuro. Você fala com ele, ele faz um monte de coisa. Você tá fazendo isso? É, uma startup que tá fazendo lá, ele lançou a pré-venda ontem e eu comprei, achei demais, assim. Agora, não sei se vai pegar isso, mas eu vou comprar, eu vou usar, eu vou brincar com aquilo, sabe? Eu acho tesão isso. Então, tem que ter o tesão para fazer a coisa. Então não é para fazer por fazer. Então quando as pessoas falam em procrastinação, eu já dei 4 estratégias para a pessoa fazer. Mas e quando a pessoa tem que fazer algo que não dá tesão? Tipo tarefas domésticas, lavar o banheiro, sei lá, porque tem as coisas que dá pra gente procrastinar, porque não é prioritário, não é necessário, mas tem as coisas que a pessoa vai procrastinando e tipo vai atrapalhando a vida dela, né? Eu não sei como que você é, mas eu reparo que eu fico muito estressado quando eu tenho tarefa acumulada. Então o meu prazer é eliminar coisa. Perfeito. Nossa, como eu amo. Tipo, eu uso o meu bloco de notas do celular aqui, deve ter um monte de coisa aqui anotada. Como eu amo dar o xizinho feito, sabe? Porque eu fico agoniado, às vezes eu nem consigo dormir muito tranquilamente, quando eu sei que eu tô muita coisa. Eu fico estressado, já começo a descontar na minha esposa, já fico de mau humor, né? Então o meu prazer é eliminar coisa. Mas tem gente que não consegue eliminar e vai só acumulando o tempo todo. Quando não tem essa empolgação que você está falando, né? Você é uma mente produtiva. Você aprendeu a criar uma produtividade no seu próprio ritmo. E aí a gente tem que entender, vamos falar um pouco sobre essa coisa que você falou das tarefas, para chegar no planejamento. Tem tarefa que você fala assim, pô, não tô afim de fazer, lavar a louça, fazer essas coisas assim. O nosso tempo ele pode ser dividido numa tríade, que eu mencionei como tríade do tempo. O que é uma tríade? Nós temos as coisas na nossa vida que são importantes. O que é importante? São as coisas que têm tempo para acontecer, trazem resultados a curto e de longo prazo para você. E de certa forma te dão um tesão. Você fala, putz, isso é legal de fazer. Ou isso vai me trazer um benefício. Então vamos pensar o seguinte, a pessoa que fala assim, pô, ler é uma coisa que, teoricamente, para a maior parte das pessoas, vai trazer um resultado. É uma coisa que para muita gente é prazeroso, para outras pessoas não. Mas em geral é uma coisa que se a pessoa fizesse mais, ia ter mais resultado na vida. Ela não precisa parar tudo agora e ler agora. Ela pode ler daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a uma semana. É importante ler. Tem tempo, é importante ter tempo. E aí a gente tem urgente. Urgente vem do latim, do urgis, que significa mandatório, imediato, necessário de ser feito. No urgente para tudo e faz agora ou vai dar uma caca gigante. Ou seja, ou faz. Isso é urgente. Então é aquela coisa que, às vezes, o importante negligenciado vira urgente que você tem que lidar com ele hoje. Entendido isso, o importante tem tempo, urgente o tempo acabou. Então não existe uma tarefa importante e urgente simultaneamente. Ou a coisa é importante ou a coisa é urgente. Quando você separa, você tem mais clareza de como efetivamente você está usando o seu tempo. E por consequência, você consegue fazer uma melhora em cima disso. Então isso, e fora os fatores que tem neurológicos com relação a essa divisão das tarefas. E aí a gente tem um terceiro grupo de tarefas, que são as tarefas que são circunstanciais. Então aquelas coisas que você fala, putz, eu não queria fazer isso. Mas pô, sou obrigado a fazer. Eu não quero lavar a louça. Mas se eu não lavar a louça, não vai ter onde eu vou comer aqui em casa. E aí você é obrigado a fazer esse negócio. Aquelas tarefas que você fala, putz, se eu delegar para alguém e eu não fizer, não vai fazer a menor diferença na minha vida. Entendido isso, que nós temos esses 3 tipos de tarefas, a gente entendeu... circunstancial, importante e urgente. Exato. Tá. Então o foco do ser humano deveria ser o quê? Ter mais... A gente tem 5 milhões de testes da trilha do tempo. A galera pode fazer o teste lá. Tem um site que é o teste.triadpass.com. Tá. A galera vai lá, faz o teste, entende como é que está o tempo dela hoje nessas 3 esferas. Aí o que acontece? Quando ela descobre o teste dela, ela fala assim, caramba, eu tô com 40% de urgente, 30% de circunstancial, e só sobrou 30% para ter importante. Tá. Ou seja, ela tem mais urgência circunstancial então, na vida peraí só um dela. pouquinho. Desculpa, circunstancial,
ok, vai ou não faz. Urgente é, se eu não fizer vai dar ruim. Isso. E importante é, eu quero muito porque isso é importante, tipo, passar um tempo com o meu filho. Perfeito. É essa a ideia, né? Traz resultado. É isso aí. Entendido isso, fica mais fácil a gente até planejar isso. E a gente entender o seguinte, tá, como que eu posso planejar melhor o meu tempo? Em cima dessas 3 esferas, né? E aí a gente começa a falar o seguinte, tá, como planejar do jeito certo? As dicas são, a gente dá dica aqui, bem prática pro pessoal, né? Primeira coisa é, você não pode planejar na cabeça. Tem muita gente que fala assim, eu vou guardar tudo na minha cabeça aqui. Cara, não vai, né? Esquece. O cérebro não foi feito para fazer planejamento. Não foi. O que foi feito para fazer planejamento? Uma ferramenta. Qual a ferramenta? Um aplicativo no teu celular, uma agenda de papel, um quadro branco, um software de planejamento, não importa o que seja. A ferramenta, ela é secundária. O método que você usa naquela ferramenta é o mais importante. Então eu tenho que ter uma ferramenta que eu confie nela. O que é uma ferramenta que eu confie nela? Aquela ferramenta do que você anotar, você vai fazer. Porque tem gente que vai assim, eu vou comprar essa super agenda e vou anotar coisa lá. E ela anota, fecha e vai... Nunca mais volta nada. Não serve para nada. Então assim, você tem que treinar o seu cérebro a fazer o quê? O que eu escrevo ali, eu vou fazer e eu vou focar aquele lugar para centralizar minhas atividades. Você usa algum aplicativo? Eu uso. Eu sou de tecnologia, né? Você tem algum ou não? Eu tenho uma startup que é disso, que é a Neotriad. Então, a Neotriad é uma startup focada em produtividade. Então, o que a gente faz? É um sistema de tarefas, pessoal e de equipes também, mas que você tem lá recursos de planejamento, você tem a tríade do tempo, você consegue gerar gráficos de como que você está evoluindo ao longo do tempo, nos seus papéis, nas coisas que você está fazendo. Ele fala assim, quando você entrou aqui no software, a tua tríade era 80% urgente, 10% importante e 10% circunstancial. Agora você já está 60% no importante. Ele mede isso, sabe? Então, eu uso o Neotriad para gestão de tarefas. Para agenda, por exemplo, tipo aqui, marcamos hoje de vir aqui fazer esse podcast. Isso é um compromisso. O compromisso tem horário marcado. Então, para os compromissos, para e-mail e para contatos, eu uso o Microsoft Outlook. É um software que eu gosto. As empresas, a maioria das nossas empresas rodam com Microsoft rodando, Teams, tal, de comunicação, então eu uso o Outlook como plataforma. E como um caderno digital, eu uso o OneNote. Então, OneNote? OneNote. OneNote, sei. Que é o da Microsoft, o OneNote gratuito e tal, bem bacana. Ou seja, para caderno eu tenho um aplicativo, para e-mail, calendário, contatos eu uso Outlook e para as minhas tarefas eu uso Neotriad. E tem gente que é desorganizada, né? Tipo, nossa, esqueci que eu tinha essa reunião hoje. Cara, na nota. Exato. Tem isso aí que você falou, né? Que o cérebro não foi feito para o que é? Para gerenciar coisas. Para gerenciar, né? É para pensar, mas não é para ficar só marcando. Ele é para executar e para fazer a coisa acontecer. E é engraçado que hoje em dia tem muita... Achei legal isso aí que você falou também, né? Cada um vai ter um método. O meu é o bloco de notas do celular. Aí cada bloquinho é uma tarefa. Eu vou lá, fiz. Tem gente que vai ser um caderno. Exato. Mas eu criei esse hábito de todo dia, quando eu acordo, a primeira coisa é ver minha agenda, aqui do Google mesmo, no caso, né? E ver o bloco de notas que eu tenho, né? Porque não adianta anotar e não ter esse hábito de deixa eu ver o que é hoje, o que é... E aí no bloco de notas dá pra você separar por cor, o que é prioritário também, o que não é, né? O bloco de notas, assim, é primário esse método, mas ele funciona bem. Entendeu? Porque se funciona... Eu imagino que tem coisas muito mais loucas hoje em dia, dúvida, né? Mas é aquilo que eu falo. Se funciona bem para você, aí você aprendendo a usar algumas metodologias de produtividade que te ajudem, por exemplo, você faz o tal do planejamento diário. Você chega de manhã, o que eu vou fazer hoje? Nós fizemos uma pesquisa muito extensa durante alguns anos com clientes nossos. E a gente queria saber o seguinte, qual a melhor forma de planejar? E eu, honestamente, acreditava que o planejamento diário fosse a melhor forma de planejar. Porque está mais perto, você já acorda de manhã, já vê o que tem, etc. Bem, paguei a língua. A pior forma de você ter tempo na sua vida é o planejamento diário. O planejamento diário, as pessoas executam menos tarefas. Elas ficam muito mais focadas no urgente. Elas ficam muito mais cansadas no final do dia. Como assim planejamento diário? Planejamento diário é aquela pessoa que chega de manhã e fala, o que eu vou fazer hoje? Aí vê tudo e faz a lista. Ela pensa no dia o que vai fazer. Isso. Ela já pega o que está rolando e prioriza ali o que vai fazer. Ou a pessoa que está no dia anterior e fala assim, o que eu vou fazer amanhã? E já faz o planejamento da manhã. Planejar é futuro, Duda. Então, assim, quando você está no hoje, já está acontecendo. Você planeja não só para saber o que você vai fazer, você planeja para estar preparado porque você também não sabe o que vai acontecer. Isso é planejamento. Quando você já está no dia, já está acontecendo, já era. Então, a técnica mais eficiente de planejamento é a semanal, a pessoa que olha a semana inteira. Mas também a técnica mais difícil das pessoas fazerem. Ela precisa ter um treino do cérebro aqui, como eu falei antes, muito mais afiado para fazer isso acontecer. Então, o que é melhor? Que ela planeje pelo menos 3 dias para frente.
Então o que ela fala é o seguinte, se hoje for segunda, eu planejar minha terça, minha quarta e minha quinta. E aí a sexta-feira ela deixa sem o planejamento. Para fazer o quê? Recolher as tarefas que não consigo cumprir nesses dias anteriores. Aquele é um dia que ela vai ter como se fosse um colchão ali, para absorver essas tarefas, executar e não ficar atrasada. Então, se ela planejar de 3 em 3, pulando de absorver essas tarefas, ela vai ter um nível de antecipação, de planejamento muito maior. E aí a cabeça da pessoa. O que é a cabeça da pessoa? Antecipação. Quando as pessoas, e nós, nossa cultura brasileira é muito forte isso, a gente tem a cultura do última hora. Eu deixo para última hora. É mesmo. Por exemplo, eu estava aqui, a gente marcou o nosso horário aqui de vir 11h30. Só que eu, na minha cabeça, falei assim, cara, eu tenho que estar lá 11h10. Por que eu tenho que estar lá 11h10? Porque pode ter, hoje eu peguei um trânsito absurdo na estrada, pode ter qualquer coisa. Assim, se eu marco para estar aqui 11h30 e coloco lá no meu Waze, quero chegar a 11h30, ele fala assim, tem que sair 9h20, qualquer atraso já é 11h40, 11h50. E aí você começa a ficar agoniado, Exato. né? Corre o risco de bater o carro que tá com pressa. E eu fico preocupado com isso. Eu até mandei uma mensagem, quando eu vi que estava parado com o do acidente, falei, putz, imprevisto. Falei, ali no meu Waze já aumentou 15 minutos. Falei, vou chegar, em vez de 11h30, vou chegar a uns 45. Até mandei um aviso para, obviamente, caso vocês tenham alguma coisa para fazer, eu posso fazer. Porque é respeito ao seu tempo. Eu sou o cara do tempo, eu não atraso. Da hora. Simples. Então, o que aconteceu? Saí mais cedo. Cheguei aqui 10 minutos antes do horário. Boa. Por quê? Porque eu me antecipo para as coisas. A mesma coisa no planejamento. Se eu tenho essa cabeça de antecipar, se eu estou na segunda, planejando minha terça, minha quarta e minha quinta, eu vou olhar para a quinta e falar assim, caramba, tem um negócio de quinta que eu tenho que entregar para um cliente. Por que eu não posso trazer isso para terça? Aí eu trago aquela coisa para terça-feira. Trazendo aquela coisa para terça-feira, me dá o quê? Liberdade. Me dá controle. Porque eu falo assim, putz, hoje é terça-feira, eu acordei e não estou legal. Estou de cabeça, não estou bem. Eu não vou fazer essa tarefa hoje, porque eu preciso estar com a cabeça boa para fazer. Eu faço, levo para quarta. Beleza, você tem tempo. Sim. O problema é quando a pessoa, a tarefa é para terça, você está na terça, você está mal, você está atrasado, você está lascado. E aí vira um caos. Sim. Então, ou seja, antecipação, planejamento te dá controle e controle te dá liberdade. Boa. E liberdade te dá mais tempo, mais dinheiro. Da hora, da hora. A gente já vai continuar, que eu tenho mais algumas perguntas aqui, ainda dentro disso que a gente tá falando, galera. Mas antes, tô sabendo que meu primo PC acabou de chegar aí. Tem alguma dica quentinha, é isso mesmo, Pobrezito? É isso aí, Duda. Solta aí o nosso Pobre Coin! Vamos lá. Fala galera, PC por aqui, tudo beleza? Hoje eu quero falar mais um pouco sobre criptomoeda e hoje eu quero falar sobre um negócio muito interessante que pra mim é uma das coisas mais incríveis das criptomoedas. Criptomoeda é um ativo descentralizado. Já falei sobre isso e isso quer dizer que uma criptomoeda não pertence a país nenhum, governo nenhum, banco nenhum, não é um negócio centralizado em alguém. E isso torna a criptomoeda muito interessante porque, como ela não pertence a país nenhum, elas são ativos globais, ou seja, que podem ser usados em qualquer lugar do mundo. Vamos pegar o exemplo do Bitcoin. Você sabia que hoje em dia já dá para você comprar um lanche no McDonald's de vários lugares do mundo pagando com Bitcoin? Você sabia que dá para você ir para a Suíça e fazer compras com Bitcoin? Ir para o México com Bitcoin? Austrália com Bitcoin? Para pensar que coisa incrível. Hoje em dia, se você está no Brasil, você só pode gastar com reais. Nos Estados Unidos é o dólar. Na Europa é o euro. O Bitcoin ela é uma criptomoeda global, então imagina que maravilha se você puder ir para qualquer lugar do mundo e pagar, fazer suas compras e tudo que você quiser usando uma única criptomoeda. Bitcoin, por exemplo. Isso é inacreditável e é por isso que a criptomoeda está revolucionando o mundo. Teve até já donos de alguns dos maiores bancos do planeta dizendo que até 2030 as criptomoedas vão substituir o dinheiro de papel. Então, se você ainda não investe nisso, não espere até 2030. Já abre logo a sua conta aqui na Binance pelo link da descrição. É a maior e melhor corretora de criptomoeda do planeta e é totalmente de graça. E ainda pelo nosso link, você vai ter 10% de desconto nas taxinhas que tiver de transação lá
pelo resto da vida. Então, não perca tempo e abre conta na Binance, patrocinador oficial do Pobrecoin. É isso aí, galera. Então abre sua conta na Binance aqui, patrocinadora oficial do nosso programa. Ô Christian, duas coisas que eu queria comentar aqui sobre o que você falou. Sabe um ponto que eu acho legal também? Pensar assim, né, que muitas vezes a procrastinação, né, essa tendência de ficar deixando as coisas para depois, pode ser um problema em vários casos, mas um dos pontos mais complicados que eu acho da procrastinação é que a pessoa que deixa para depois, ela acha que não vai surgir mais nada no dia seguinte. Vou dar um exemplo. Uma vez era terça-feira, eu tinha que fazer um vídeo para quinta-feira, para ele ir no ar. Aí era terça-feira, eu tava podre, cansado, tinha me enrolado com um monte de outras coisas. Eu falei, mas não vou fazer esse vídeo não. Daí eu falei, vou fazer. Daí a minha esposa falou, não amor, faz amanhã, tal, que amanhã você resolve. Só que eu sei que amanhã vai surgir um monte de coisa nova que eu não tinha. E aí o que aconteceu? Eu fiz o vídeo. Era à noite, fiquei até 1 hora lá gravando o bendito vídeo, fiz. No dia seguinte, minha avó teve um problema sério de saúde, foi internada, eu tive que ficar o dia inteiro com ela no hospital. Então, às vezes essa tendência de ficar deixando pro amanhã, você esquece que, peraí, quem falou que amanhã eu não vou ter nada para resolver? Quem falou que amanhã a energia não vai acabar? Quem falou, né? Então, tem essa tendência, né? Então, esse é um ponto. E outra coisa que você falou legal, que foi esse negócio do atraso, você falou assim, né? Eu avisei vocês que eu podia ter atraso, porque isso tem a ver com respeito com a pessoa que tá me esperando. E eu sempre fui uma pessoa muito atrasada, muito relaxada. Ah, vou chegar depois, aí, o que você tá concordando aí, ó? Fica quieto aí, ó, velho. É péssimo, sabe, tipo assim, aonde que você tá? Tô chegando, né? Tô chegando no banheiro de cá pra lavar o rosto, né? E depois que eu casei, virou meio que uma chavinha na minha cabeça de parar pra pensar, cara, não é legal você ser uma pessoa atrasada. Exato. Não é legal você ser uma pessoa irresponsável. Não é legal você fazer os outros ficar te esperando. E é admirável uma pessoa que consegue sempre chegar antes, né? Tipo, antes eu era sempre o cara que chegava e já tava todo mundo lá. Hoje eu me esforço e ainda tenho dificuldade com isso, porque, pô, São Paulo é um trânsito absurdo, você nunca sabe o tempo que vai deixar, mas tem a ver com o que você falou. Se programa pra chegar 20 minutos antes, porque uma vez eu vi uma frase assim, né? Quem chega na hora tá atrasado. Sem dúvida. Né? Então chegar um pouco antes. É bonito, né? É admirável uma pessoa que é pontual, né? Eu acho a pontualidade uma das coisas mais de valor num ser humano, sabe? Uhum. Porque aquele cara que ele cuida de ser pontual, ele teve que planejar, ele teve esse respeito comigo. Eu sou muito crítico nisso, né? E outra, consumo de tempo à toa também é uma coisa que eu acho horrível. Aquele cara que às vezes vem pra mim e fala assim, eu vou te apresentar a minha startup. Cara, eu falei assim, legal, assim, então vamos das 9 às 10? Eu falei, cara, das 9 às 10 eu já fiz 10 coisas que... Já fizemos 10 startups igual a tua. Você tem 15 minutos, cara. Tem 10 pra falar e me encantar, 5 pra me perguntar 2 coisas, se for legal a gente volta no mais 15 daqui pra frente. Porque as pessoas hoje elas são muito prolixas, né? E o atraso nas coisas torna elas atrasadas e prolixas em todas as outras coisas. É engraçado isso, porque as pessoas elas acham, tudo bem atrasar 10 minutos, tudo bem atrasar 15 minutos. Cara, eu acho isso uma falta de respeito absurda. Atrasar 5 minutos não vai matar, é um erro de relógio, sair de uma reunião para outra, acho que é ok, né? Agora, se você vai demorar mais tempo, avisa. Remarca. Que acontece, né? Acontece. Eu mesmo já tive imprevisto, às vezes, de reunião com o meu time e tal. Eu vivo muito em reunião, né? Eu faço muito teams com a galera e tal. Às vezes eu tô numa reunião e acabou ali e falei, esse assunto aqui eu preciso de um pouquinho mais de tempo. E negociar a reunião com o outro, isso tudo bem. Eventualmente, não é um padrão. Mas tem gente que o padrão é estar atrasada. Aí não dá. Aí não o dá. Normal dele é estar atrasado, né? O anormal é chegar na hora, né? Exatamente. Então, isso não compensa. O atraso não compensa. E sabe uma outra coisa que você falou aí também de gente que é prolixa, gente que é enrolada, né? Sabe uma coisa que me dá agonia? Não sei você, né? Primeiro grupo. Já vi que eu e você não gostamos de grupo de WhatsApp. Bagulho chato do caramba, né? Mas o pobrezito... Olha, cadê o pobrezito? Pergunta, cadê o pobrezito? Gente, tá com diarreia esse cara, é inacreditável. O cara nunca tá quando eu falo com ele, gente. Ó, pobrezito, pra todo convidado que vem aqui tem que abrir um grupo. Então se você tá triste que tem um grupo, imagina eu que tenho 35 até. Mas sabe um bagulho que me dá agonia? Quando a pessoa manda uma mensagem no direct, por exemplo, e fala assim, oi,
Pô, que oi, mano, fala o que você quer, criatura, né? Ou então... Nem respondo. Não, porque aí demora 30 vezes mais. E uma vez eu tava conversando com uma mulher de uma loja. Ela fala assim, Duda, sabe o que faz a gente mais perder tempo? É a pessoa chega, ela tem uma vidraçaria. Ela chega, a pessoa fala uma mensagem. Olá, bom dia. Daí a pessoa vai lá, bom dia. Tudo bem? Tudo. Pois não, como podemos te ajudar? É chato isso. Vocês trabalham com janela? Trabalhamos. Caramba, por que não escreve tudo numa mensagem só? Tipo, então. oi, bom dia, tudo bem? Eu queria saber se vocês trabalham com janela, que eu preciso de uma janela do tamanho 1 metro por 1,5. Quanto que ficaria? Mas não. Nossa, mano, gente enrolada. Tudo bem. Pra que mandar uma mensagem só escrito tudo bem, né? Fala assim, tudo bem? O que você vai fazer? Já manda a pergunta logo, né? Exatamente. Tem gente que demora pra falar a coisa, né? Tem gente que demora e isso é uma espécie de otimização de tempo, né? Já fala, ou então, muito normal a pessoa escrever assim no meu direct. Duda, posso te fazer uma pergunta? Caramba, você já fez a pergunta. Faz a pergunta que você quer logo, né? Em vez de ficar nessa enrolação, né? Exatamente. E... Eu acho assim, né? Eu tenho um pavor de gente prolixa. Até porque eu sou o cara mais direto. E você fala rápido, né? Você fala rápido. Eu falo rápido, sou objetivo. Reunião com o meu time, cara, com sócio, diretoria, eu não marco mais do que meia hora. Os caras já falam, Christian, quanto tempo eu tenho? Porque eu falo, cara, a gente tem meia hora, mas se puder ser em 20 vai ser máximo. Então, e o meu Vamos WhatsApp... acabar por aqui, pessoal. Obrigado pela presença. Olha, Tchau, vamos até encerrar o aqui próximo para ser prático. Aliás, essa é uma coisa que eu faço também. No começo eu fazia a live e, pô, a live tem 1 hora. Mas o que eu vou falar em 1 hora, eu do jeito que eu falo rápido, objetivo, direto, eu falo em 30 minutos. E meia. Mas aí a galera fala assim, pô, mas por que você só faz live de meia hora? Eu falo assim, porque o outro cara que vai lá e fala a mesma coisa que eu vou falar, ele vai levar 2 horas pra falar o que eu vou falar em 30, entendeu? É que nem mensagem de áudio, né? Mensagem de áudio grande, né? Puts. Caramba, você bota no velocidade 2x lá e ainda assim dá pra ter encurtado, né? Ah, louco. E outra coisa, WhatsApp, cara. A galera é viciada nisso. O meu WhatsApp tá escrito assim, se for urgente, me liga. Se for importante, manda e-mail. E se puder esperar 1 mês, deixa aí que eu respondo. E se não for importante, nem manda nada. Cara, e eu assim, eu fiz um robozinho de... Vou te mandar meu currículo por lá, hein? Vai ficar. Eu fiz um robozinho que eu tô testando. Eu programando lá uma brincadeirazinha, ele acessa os meus grupos e acessa as minhas mensagens do WhatsApp. Ele responde por mim. E agora eu tô integrando com o WhatsApp. Não pode usar isso aí com a tua esposa, viu? Você... Hoje eu sou solteiro. Oi, bem, aí vai ver o robô, né? Mas eu integrei com o ChatGPT. Então a gente pegou um sisteminha lá e ele viu todos os meus vídeos, leu os meus livros. É um Christian GPT. Então se eu pergunto qualquer coisa para ele, ele responde. Então o que ele está fazendo? Essa inteligência artificial, ela vai lá no meu WhatsApp e ela lê a mensagem que a pessoa falou. Pega a mensagem, manda para lá, ele responde e devolve para a pessoa. Achei isso o máximo. É, da hora. Porque 60% das mensagens hoje, ele já podia estar respondendo. Eu não habilitei ainda para tudo, coloquei um e outro grupo ali para testar e tal, mas, pô, funciona direitinho. Porque é um saco, a galera manda o WhatsApp e fica, pô, você não me respondeu. Pô, você não falou? É claro, porque eu tenho mais coisa para fazer do que ficar ali. Porque tem gente que se acha produtivo, fala assim, eu mandei uma mensagem para ele, deu 5 minutos, ele já me respondeu. Aí eu mandei de volta, ele me respondeu na hora. Nossa, que cara produtivo. Você fala assim, não, que cara improdutivo, que só fica no WhatsApp e não trabalha. Entende? E não faz outras coisas mais relevantes, né? É diferente. Então eu vejo meu WhatsApp em alguns momentos no dia. Então assim, eu vou ver de manhã, ver se tem alguma coisa, vou olhar na hora do almoço, vou olhar um pouco de tarde, talvez à noite. Tá. Só que assim, quando eu faço isso, cara, vem muita mensagem. Eu tenho muito negócio, muita empresa diferente e tal, então é muita gente mandando. Então eu recebo por dia de novas, assim, conversa aberta. Às vezes tem dia que eu recebo 320, 450 novas conversas. De coisa diferente. Não dá pra ver tudo. Entende? Aí os meus sócios, que já sabem, putz, que eu recebo isso, eles ficam botando pontinhos, pra eu ficar vendo de novo. Então, ou seja, WhatsApp hoje pra mim, grupo então, gente do céu, que perda de tempo. Dá até agonia, né? Muito bom, é isso aí. Galera, antes da gente continuar aqui, quero lembrar do novo patrocinador aqui do nosso programa, que é a Acordo Certo, uma empresa incrível, top, com uma nota, tem até o selo lá, sabe, de qualidade excelente lá do Reclame Aqui. Todo mundo que entra em contato com essa empresa ama, porque eles fazem renegociação de dívida com até 99% de desconto, pessoal. Então, é só você entrar no site deles, que está aqui na descrição, você vai preencher lá com o teu CPF,
vai aparecer as dívidas que tem no teu CPF, né, caso você tenha alguma, e uma proposta para você quitar ela por um valor bem mais baixo e conseguir resolver essa pendenga aí, tá? Tem gente que consegue até 99% de desconto para quitar as dívidas e voltar a ter o nome limpo ali, ficar tranquilo, sem dever nada para ninguém. Então, clica no link do Story e dá uma olhada lá. Bom, vamos comer? Vamos comer. Você tá com fome? Eu tô com Vamos fome. comer que a gente já continua o nosso papo aqui, que eu tenho mais perguntas aqui. Agora eu quero saber que raio que é esse negócio de tríade do tempo. Mas bora pra hora da xepa! Agora! Opa! O que tem de bom aí, Dri? Pãozinho com mortadela. Nossa, gente, mas não sou priorizado em Muito nada obrigado. aqui. Caramba, meu. Valeu. Ó, pãozinho com mortadela. Agora isso aqui é a hora da xepa. Muito bom. O negócio aqui é raiz, né? Ô, ketchup. Boa, boa. Ô, Duda, me ajuda a falar, é mortadela ou mortandela? Mortandela é o certo. Então, E salsicha. Você curte ketchup? Não? Obrigado. Tá. Ó, mano, me fala, você gosta de refri, você bebe? Não. Não? Nossa, você tá nojento, hein? Nossa. É, tá nessa onda fitness agora também? Eu sempre fui fit, aqui tem É mesmo? açúcar e tal. Eu também, gente. Dá pra ver pelo meu físico, Duda né? tá malhando os glúteos. É. Ô, mano, fala uma coisa, Cris. O que é a tal da tríade do tempo? A tríade do tempo é uma metodologia de produtividade. Tem Que você que fez. Tem 5 fases, 5 etapas, né? E nasceu na pesquisa que eu contei lá do livro. Tá. A primeira etapa é identidade, ou seja, o que é importante de verdade para você. A segunda fase é metas. A partir do momento que eu sei o que é importante, eu preciso saber para onde eu quero ir. Isso ajuda a motivar, ajuda a dar direção, ajuda a dar foco. Então, o que é importante, sei para onde vou. O terceiro passo é planejamento. Eu preciso entender técnicas de planejamento, que nem a gente acabou de falar aqui. A quarta fase é a organização e automação. É um upgrade que eu fiz na última revisão do livro da Tríade. Porque a gente está vivendo um mundo de tecnologia, de automação, de inteligência artificial, de bots, de chat GPT. Então, ou seja, você precisa entender sobre isso para você ganhar tempo, para fazer as suas metas, para fazer o que é importante para você acontecer de verdade. E a última etapa, execução, é o dia a dia. Priorizar, saber dizer não, fazer boas reuniões, fazer a convergência de todas as outras fases. Então, a tríade do tempo é o método tríade, a metodologia que faz você ser mais produtivo. Mas no começo era 3? Porque Então, é tríade, a tríade né? do tempo, que é o indicador para eu poder, porque eu fiz um método baseado na pesquisa. Eu falei assim, pô, eu preciso criar um indicador que mostre se as pessoas estão melhorando ou não, matemático. Não pode ser no achismo. Eu preciso saber que a pessoa meça antes e meça dali a 3, 4, meses e ver o que aconteceu. E possa comparar o resultado de um do outro. E aí veio o indicador da tríade do tempo, que é isso do importante, urgente e circunstancial. Tá. Então, ou seja, a metodologia gera tarefas para fazer, né, no dia a dia, compromissos e tal. E esses compromissos, as tarefas, elas vão gerar esses dados de se eu estou melhorando ou não a partir do que quanto por cento de tempo que é importante, urgente e circunstancial. Então, o método é a tríade e o indicador é a tríade do tempo. E é sobre isso o curso que você liberou pra galera aí. Isso. O curso que está para a galera, eles vão entender um pouquinho mais os bastidores desse livro do Tríade do Tempo. Vão ter algumas sacadas ali, coisas bacanas do que a pessoa vai ver ali, né? De o que eu não falei, porque quando você escreve um livro, você tem que tirar muita coisa. Então ficava um livro de 10 mil páginas, né? Ainda mais com quantidade de pesquisa, então tem muita atualização nesse vídeo e tem muita dica prática do que as pessoas podem fazer ali com o tempo delas. Tá. Por falar em dica prática, você tem um livro que acho que é 60 ideias práticas para ganhar mais tempo, um negócio Exato. assim, né? Isso. Dá umas dicas aí. Por exemplo, reunião. Já falei de reunião. Por que uma reunião de 1 hora? Reunião de 1 hora é... Tudo tem que ser sempre 1 hora, né? tudo é 1 hora. Cara, faz uma reunião de 40 minutos, 50 minutos. Se fizer de 50 minutos numa empresa, já reduziu quase 20% do E tempo. às vezes entra naquele negócio que a gente tava falando, né? O tempo que você tem é o tempo que você vai demorar. Exato. Se você tiver 30, você consegue falar o que falaria em uma, mas em Isso, 30. exatamente. Tá boa. Eu faço reuniões de meia hora com o meu time. Só quando eles vêm de outras empresas, vem lá o meu diretor tal de outra empresa. Ele manda uma reunião de assuntos do comercial. Manda uma reunião de 1 hora. Eu, cara, meia hora. O que você vai falar comigo em 1 hora, em meia hora você resolve se você for prático e objetivo. O que é ser prático e objetivo? A galera chega, oi, tudo bom? Como é que foi esse final de semana? E aí? Pô, você foi no parque? Pô, que legal. Foco. Cara, eu não dou nem bom dia pra galera. Meu, isso aí tá feito, tipo o que você falou lá. Tudo bem que eu tenho Asperger, eu sou meio recluso mesmo. Então eu já falei, pessoal, quando o cara entra e vai trabalhar comigo, eu falo, cara, eu não vou dar bom dia, tudo bem, como você tá?
Se tiver mal, se tiver com algum problema, você me avisa antes de eu falar. Eu já vou passar a tarefa. E aí a gente socializa nos intervalos, nas coisas e tal. A galera acostuma comigo. Objetividade. Boa. Entende? Que nem a mulher lá da mensagem, eu já mando uma única mensagem. Tudo bom? Então, seguinte, aconteceu isso, olha, isso aqui precisa ser feito, isso aqui precisa ser... Me dá uma posição até tal horário? Valeu, obrigado. Acabou. Ele não precisa me responder, vou fazer. Eu já vi que ele viu, acabou. Ele vai Já responder sabe tudo que é a tarefa, né? Está naquele horário. Então, uma outra dica é essa. Você tentar, no máximo de informações, no menor número de tempo. Tipo a mulher falou da mensagem, a reclamação. Um e-mail. As pessoas vão mandar um e-mail para alguém, ou um WhatsApp. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Evita o vai e volta. O que eu preciso é isso, para tal data, isso é que dá para ser feito, isso que é a minha expectativa. Manda. A pessoa já sabe o que vai ver. E ela tira dúvidas eventuais, e não ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. E sabe por que eu acho legal também você mandar tudo numa mensagem só? Porque senão você corre o risco de, ao mandar a mensagem, a pessoa tá online. E aí já quer puxar assunto. Também. Cara, vocês me desculpem a sinceridade, galera, mas eu tento mandar uma mensagem só, envio e já saio logo, pra pessoa nem ver que eu tô lá e não querer ficar puxando muito assunto. Porque Tira o status de Agora online. entendi, Duda. faço isso com o pobrezito também, né? Meu Deus Ô, dá do uma céu. agonia quando você manda uma mensagem. Fera, tudo beleza? Aí você envia, a pessoa já tá online, já tá começando digitando. Ai não, cara, eu vou sair. Eu fico toda hora olhando pra você me mandar mensagem, Duda. É, você tá precisando de mais amigos. Você tá precisando de uma namorada, pobrezito, viu? Ah, Duda, não sei nem o que é isso, Duda. Eu sei, eu vou te apresentar a qualquer hora. Boa, dá mais uma aí, fala mais uma. Usar um aplicativo que limite o teu tempo em redes sociais, por exemplo. Porque a rede social é um negócio viciante no celular. Então, assim, quanto tempo as pessoas ficam em redes sociais por dia? 30 minutos? 1 hora, 2 horas, 3 horas? As pessoas não têm a noção do quanto tempo que eles perdem por causa do celular. Ela assim, não tenho tempo pra nada. Se não tem tempo pra nada, você tem rede social demais. Então, ou seja, o que seria saudável numa rede social, né, de termos de tempo? Cada pessoa tem o seu número. Mas vamos dizer que ela, eventualmente, ela vê uns reels ali, ela vê uns stories e responde algumas mensagens. Vamos dizer que se ela gastar 40 minutos por dia, não tá legal? E eventualmente ela vai ver uma live de alguém de 1 hora. Ou seja, mas quando ela tá vendo a live, não vamos contar como rede social. A live é um processo educacional, ela tá fazendo uma palestra, tá vendo um curso ali, então a live não conta. Tô dizendo dessa coisa de ficar vendo fuxicar a vida dos outros, sabe? Então assim, reduz esse tempo. Boa. Tá. Deixa eu entrar num assunto aqui, que primeiro eu vou fazer um desabafo, aí você me dá a tua opinião. Tá. Hoje em dia, tá na moda esses coaches aí ficarem falando que você tem que acordar 4 horas da madrugada, 5 horas da madrugada. Aí eu falo, vai te lascar, miserável, que é pelo amor de Deus. Mas esse sou eu, Duda. Mano, eu odeio, Christian, acordar cedo. Porque acho que eu fiquei tão traumatizado uma época da minha vida, mano, que tipo, mano, eu morava em Pirituba, eu tinha que estar às 7 horas da manhã lá no Centro Empresarial de Santo Amaro. Tinha que acordar 4h30, pegar ônibus, trem, lotação, balsa, cipó, por um tempão. Aí eu falei, caramba, como eu odeio acordar cedo. Então eu peguei esse trauma, e eu sei que tem gente que não tem, ok. Mas o que me incomoda é essa tendência que as pessoas têm de achar que quem acorda às 8 é vagabundo. Sabe, tipo assim, eu sempre pensei, cara, me traz aqui uma pessoa que acorda às 5 e eu quero ver se ela é mais produtiva do que eu que acordo às 8. Porque tem isso, sabe, tipo, às vezes eu fico com vergonha. Tipo, eu vou falar que eu acordo 8h30, vai achar que eu sou vagabundo. Mas não tem sentido isso, né? E eu até li aquele livro, O Milagre da Manhã. Eu achei interessante. Ele realmente é uma boa para quem não consegue fazer as coisas, ou para quem tá trabalhando e faz faculdade, aí tem que acordar mais cedo, sei lá. Mas o que você tem para dizer sobre isso? Porque realmente tem muitas vantagens acordar cedo. O meu único ranço é de gente que acha que só quem acorda às 5 é produtivo, só quem acorda às 5 é trabalhador, enquanto eu acordo às 8, mas cara, eu faço coisa pra caramba, tenho tempo livre, vejo filme, faço 1 milhão de coisas e tô bem, sabe? Fala aí. Primeiro assim, né, o coaching é uma coisa muito positiva para a humanidade. Ela realmente, as técnicas de coaching ajudam as pessoas a performarem na vida, a ter mais clareza, etc. Então, existem coaches e coaches, né? Aqui eu sei que virou um balaio de gato no Brasil, essa coisa de coach e tal, etc. Eu até brinco com isso. O que me incomoda é que nós estamos vivendo numa época onde as pessoas viraram seguidores frenéticos de gente idiota. Então, assim, o que acaba acontecendo é,
Hoje, se a gente for pegar os influenciadores, né, esse pessoal que tá... Pega o pessoal que fala de desenvolvimento pessoal, que fala de finanças, também essa galera. 60% são idiotas funcionais. Primeiro. O que é um idiota funcional? Idiota funcional é aquele cara que ele não sabe direito o que está falando, ele ouviu de alguém, pegou um roteiro, foi lá, falou bonito. O papagaio. O papagaio de pirata fala bem, desenvolve bem naquele assunto, mas ele não sabe. Se o cara sentar do lado ali, ele não sabe o que falar direito daquele cara. Na minha área, por exemplo, de produtividade, meu Deus do céu, o que eu vejo é 90% idiota funcional. Fala umas coisas que eu falo, de onde o idiota tirou isso? Me dá até nervoso, eu fico nervoso nessas coisas, sabe? Eu não gosto, então eu falo mesmo, falava. Na época dos 5 da manhã, meu Deus do céu, nossa, o que eu falei dessa idiotice. Enfim, vai voltando aqui, porque isso me dá nervoso, né? Tipo o cara que pergunta, onde compra o seu livro? Fica nervoso comigo, que nunca ninguém fica nervoso comigo aqui no programa, pode ficar... Fica nervoso, eu quero me perguntar, onde compra o seu livro? Eu falo, vai no açougue, cara, do lado da picanha você vai ter o Trilha do Tempo, entendeu? Pede assim, ó, você tem boi, você tem vaca e você tem o Christian Barbosa ali no meio do açougue, meu ali Deus do que céu. tá o livro, normalmente. Cara, isso é uma falta, isso é o quê? É seguidor, velho. O que é seguidor? Aquele cara que ele segue alguém na rede social, ele acredita fielmente naquilo. O cara tem a capacidade de pensar. Então assim, por isso que a inteligência artificial vai vencer mesmo, porque a natural já foi pro saco na maioria das pessoas, entendeu? A pessoa não consegue ali ter a noção. Então é um seguidor de alguém. Eu falo assim, cara, eu não quero seguidor. Você quer seguidor, segue outro cara. Eu tenho pensador. Eu quero o cara que entende o seguinte, ó, o que o Christian tá falando tem sentido? É bom pra mim? E o que eu falo, às vezes não é bom pra pessoa. Só que aquele pensador tem que falar assim, cara, isso aqui na minha vida funciona mais ou menos assim. Eu vou lá e falo assim, cara, isso aqui, ó, existe um estudo que fala sobre isso. Entender que, cara, eu tô citando um estudo. Talvez não seja a minha opinião, talvez eu não concorde com aquilo. Entende? Então, ponto. Isso temos que pensar. E a galera parou de pensar. E aí veio a moda dos coaches 5 da manhã. E aí o que aconteceu? A galera, eles falavam classicamente que acordar às 5 da manhã fazia você ser mais produtivo. Certo? Existia uma onda em cima disso. E eu bati tão forte nisso naquele momento. Porque olha só, nós temos 3 tipos de pessoas. Nós temos um negócio chamado cronotipo. Cronotipo. O seu cronotipo é como o seu relógio biológico funciona. O que é isso? Nós temos um ciclo circadiano. Né? Ou seja, determinadas... Tá falando bonito, hein? Tá falando bonito. Porque é para ser profundo, né? Ciclo cardiano? Ciclo circadiano. Maluco. Ciclo circadiano vem até dos animais. Sabe quando o bicho está na floresta? Então assim, nasceu o sol, cara, você vai despertar naturalmente, porque o sol vai te despertar. Caiu o sol, você vai dormir, porque obviamente ali acabou a luz, entendeu? Então assim, a gente tem um ritmo natural para fazer as coisas. Então nós temos pessoas que são pessoas mais diurnas, que vão acordar às 5 da manhã e vão estar super bem, super produtivas. Nós vamos ter pessoas que são mais matutinas, né, que acordam logo cedo. Diurnas, que acordam às vezes um pouquinho mais tarde. Vamos ter pessoas mais vespertinas, que são aquelas pessoas mais noturnas, que elas vão acordar à noite, sabe? Que elas vão acordar tipo 11, 2 da tarde e vão até às 3, 4 da manhã. Então olha só, a pessoa que acorda às 5 da manhã, ela é mais produtiva do que o cara que acordou às 10, 11 da manhã? Como que você mede isso? Claro que não tem nada a ver. Tem nada a ver. O que tem a ver é o seguinte, você pegar um cara que costuma acordar, que ele é um cara mais noturno, ele costuma acordar às 11 da manhã e você fala pra ele assim, olha, se você acordar às 5, você vai mudar a sua vida. Vai ser mais produtivo, você vai ganhar o dobro. Aí o cara que acorda às 11 começa a acordar às 5. Depois de umas 3 semanas fazendo isso, ele tá com os olhos vermelhos, ele chega no escritório e ele quer matar um cara. Sabe aqueles caras que dão tiro lá nos Estados Unidos? Pega lá uma espingarda e mata 10 caras? Então, é um coach que falou pra ele acordar às 5 da manhã, ele acordava às 11 da manhã. O cara fica nervoso com isso. Então assim, cara, o que importa... Porque não faz parte do cronotipo dele? A biologia dele é diferente. Ele é um cara que ele acorda mais tarde, ele precisa acordar mais tarde. Ele demora mais para pegar no sono. Ah, Christian, mas tem como regular esse cronotipo, essa forma de eu sou um cara mais noturno, eu quero ser um cara mais matinal, né? Eu quero acordar de manhã logo cedo. Dá para fazer isso? Claro que dá. Como eu falei, tudo é treinável. Porém, o que acaba acontecendo é que esse tipo de mudança, ela não é ecológica para você. O teu corpo vai sofrer no começo. Você vai ter problemas cognitivos, você vai ter problemas para sono. Até regular esse processo, pode ser coisa de 2, 3 meses aí. Tiveram alguns estudos em cima disso. E os estudos das pessoas que regularam isso, que mudaram esse padrão, são terríveis para quem não conseguiu. É muito invasivo no próprio corpo. Então assim, não precisa fazer isso. Não é o horário que você acorda que vai fazer você ser mais ou menos produtivo. É o que você faz do horário que você acorda até o horário que você dorme. Boa. Esse é o ponto. Perfeito. Então assim, você pode acordar às 11 e ser um puta de um cara que faz resultado. Entendeu? Agora, você pode ser um cara que acorda às 4 e ser um boçal às 3 da tarde, entendeu? Então assim, não dá pra gente dizer a bunda isso. das 4 às 7 da noite. Então assim, eu nunca vejo uma pessoa pelo horário que ela acorda. Claro que existe uma coisa em você querer acordar mais cedo.
Porque pensa o seguinte, acordar mais cedo é uma coisa teoricamente, entre aspas, simples, não depende de investimento financeiro. Depende mais de você, eu vou dormir um pouco mais cedo para tentar acordar um pouco mais cedo, para você mudar um pouco a sua rotina. Então aquela pessoa que acordava com você, por exemplo, é você que acorda às 8, e você começou a acordar às 5, aquilo que você está curtindo o processo, está te fazendo bem e tudo mais, Fazendo academia e tal. você começa a falar assim, cara, se eu mudei das 8 para 5 e foi bom, eu posso fazer qualquer coisa na minha vida. Eu posso ser mais... Aí você começa... É um dominó. Comecei a acordar mais cedo, eu vou fazer uma academia, eu vou começar a ler mais, começar a fazer curso. Então, muitas transformações acontecem. Não porque você acordou às 5, mas porque você fez uma mudança que startou várias outras. Boa. Entende? Então, esse é o processo. Então, por isso que muitas pessoas falam assim, acordar às 5 mudou minha vida. Não é que acordar às 5 mudou sua vida. Você ter feito uma mudança de ruptura em alguma coisa mudou sua vida. Tá. Esse é o ponto que a gente tem que respeitar o ser humano. Tanto que assim, o que eu ensino para as pessoas é uma metodologia de produtividade. Eu falo assim, isso aqui eu tenho dados e esses dados mostram que se você replicar isso, você vai ter mais resultado. Porém, eu não posso dar regras para as pessoas. A partir de amanhã você tem que fazer 3 tarefas só por dia. Se você fizer 3, você vai ser mais produtivo. Se você fizer 5, você não vai ser mais produtivo. Isso é uma regra. Eu não estou ali para mandar regras, estou ali para dar métodos e as pessoas pegarem os métodos e adaptarem às suas próprias regras. Cada um vai ter as suas. Da hora. Tá. Então, acordar cedo não vai te fazer mais produtivo. Boa. Da hora. Isso é importante falar, né? É legal que você falou que você trabalha em cima de pesquisas e não de achismo. O fulano José da Silva falou que tem que acordar cedo. Quem falou? Qual que é a base científica, né? Ou experimental, Exato. sei lá, dele, né? E hoje tem pesquisa para tudo também, né? É, né? Porque quando você vai ver lá uma pesquisa... Mas aí é bom você manjar inglês, né? Que é tudo dos Estados Unidos, essas pesquisas, Exato. né? O cara tem que saber ler pesquisa. Porque outro dia teve uma pesquisa que ela falava sobre essa questão de produtividade, falando o seguinte, que a pessoa, olha só que coisa, tomava chá verde, a pesquisa tinha a ver com chá verde, a pessoa era mais produtiva. Eu vi um cara falando sobre isso, e um americano, eu falei, cara, chá verde torna a pessoa mais produtiva. Eu fui dar um Google, achei a pesquisa. Enfim, fui ver o N de pessoas daquela pesquisa. Um cara fazendo, se não me engano, era uma universidade de Londrina. Que aí o pessoal assim, uma pesquisa de Oxford. Não é Oxford. Tinha um aluno de Oxford, que podia ser uma beterraba, e aquela beterraba resolveu fazer uma pesquisa que chá verde torna a pessoa mais produtiva. Ele fez uma pesquisa com 18 pessoas, que foi o TCC dele lá, a tese dele de conclusão de curso. Ele postou a pesquisa, que com 18 pessoas, aqueles caras que tomavam chá verde era mais produtivo. Então, assim, se tu lê a pesquisa, você fala assim, cara, não teve método nenhum, o cara não teve, sabe, a pachorra de fazer um grupo cego, um grupo de testes e um grupo de validação. Ou seja, aquilo lá é uma idiotice comportamental que o cara gastou para passar na prova. Sem contar quando a pessoa fala, segundo pesquisa do Oxford, aí todo mundo acredita, não, você viu que foi segundo uma pesquisa da Oxford? Cadê essa pesquisa? Exato. Ou seja, por isso que eu falo que tem que ser pensador, né? Da hora. Assim, eu leio muita pesquisa. Seguidor versus pensador, né? Exato. Eu leio muita pesquisa. Às vezes eu esqueço. Putz, de onde que é essa pesquisa mesmo? Eu tenho um banco de dados que tem várias, né? Às vezes o pessoal me traz e fala, mas quem que é a fonte? Porque eu gosto de ler o estudo. Aliás, às vezes eu tomo um café lendo estudos de pesquisa. Eu falo assim, deixa eu ver como o cara fez a pesquisa, como que ele fez o N disso, tal, etc. Aí eu falo, puta, que tesão isso. Então... Da hora. Meu, estamos quase caminhando pro final. Calma que ainda vai ter o karaokê aqui, galera. Mas antes eu queria só botar naquele assunto do começo. Multifoco. O que é esse negócio de multifoco? Multifoco é o seguinte, quando você aprende a ser produtivo, você começa a ter mais tempo, fazer mais coisas. E que não vão te desfocar. Imagina o seguinte, hoje, na minha operação, são 16 negócios diferentes. Estão entrando mais 2 agora aí. Pra frente eu vou sair de alguns. Então sempre muda o número. Mas assim, onde eu olho mesmo, eu estou olhando do dia a dia para mais ou menos uns 6 negócios, que são os que eu estou mais próximo, ou tenho mais participação do que 20% do negócio. Ou seja, eu estou ali tocando junto com os sócios aquelas operações. E tem operação que eu sou o CEO. E tem operação que eu sou o CTO. Ou seja, que eu estou no dia a dia desse negócio. Assim, eu estou tocando 6 coisas. Você não perde o foco tocando 6 coisas? Isso chama-se multifoco. Ou seja, como eu sou um cara produtivo, aprendi a ter controle da minha produtividade, eu consigo isolar em container separado essas coisas e dar energia e produtividade para esses assuntos, onde as petecas não caem, onde eu consigo desenvolver líderes para fazer as coisas, onde eu consigo fazer as coisas e me programar para fazer o que eu tenho para fazer. Então eu tenho as coisas que eu vou delegar e tem as coisas que eu tenho que ir lá fazer. Onde eu tenho que ir lá falar com o meu time, onde eu tenho que tomar decisão, onde eu tenho que olhar olhar um contrato e ver o que aconteceu, falar com o fornecedor, falar com um cliente importante. Então, ou seja, no meu papel de gestor, de diretor, de C-level, né, que o pessoal fala, eu preciso me envolver com essas coisas. Se eu não tivesse multifoco, eu só podia ter um negócio.
Entende? Então, ou seja, quando eu aprendi, falo assim, cara, posso multiplicar meu tempo. E multiplicando meu tempo, eu consigo ter mais receitas, mais negócios aí. Então eu gosto disso. Então quando eu invisto em startup, eu estou sempre pensando em fazer o quê? O pessoal fala de equity, palavra bonita. Vamos criar equity. Eu quero criar receita recorrente. Entende? Eu quero criar dividendos, não equity. O equity é consequência dos fatos. Então quando eu crio uma startup hoje, eu não tiro o mérito do equity, tá? Gosto do equity e acho que é uma coisa muito válida. Mas hoje eu já estou velho, eu estou querendo... O equity é quando você se torna sócio de outras empresas, passa a ter uma parte de outras empresas. O equity é quando eu entro numa empresa, eu entrei numa empresa, vamos supor, com 100. 100%. 100 mil. Vamos falar de 100 mil. Vamos supor que essa empresa vale 1 milhão, certo? Tá. Então eu entrei com 100 mil, eu tenho 10% dessa empresa, beleza? Essa empresa fez produto, cresceu, tal, etc. Depois de 3 anos, essa empresa, em vez de valer 1 milhão, vale 10 milhões. Aí a tua parte que era 100 mil, agora vale 1 milhão. Exatamente. Isso entendeu? é o equity? Isso é o equity, ou seja, eu tenho uma parte, tenho 10% dessa empresa, meu equity é de 10%, e como essa empresa foi desenvolvendo, o meu equity, o meu valor sobre esse percentual, ele aumentou. Então eu foquei em equity, aumentar o valor dessa empresa. Certo? Tá. Uhum. O equity tem a ver com a minha parte, com relação àquilo. Isso eu acho legal. Mas eu gosto de fazer isso, mas o meu foco principal é fazer o quê? Gerar empresas que gerem dividendos. Ou seja, enquanto a empresa está de 1 para crescer para 10, eu quero que essa empresa invista no negócio, mas que ela reserve 15, 20, 30, 40%, dependendo da situação da empresa, e distribua de lucro para os sócios. Então hoje eu tenho uma coisa que eu chamo de 3-6. O que é isso? Eu lanço geralmente uma startup, uma ideia. Vamos supor que eu vou lá e eu toquei a ideia. Ou seja, ideia minha, vou pegar um time para fazer acontecer. Eu quero lançar esse projeto no mercado entre 3 a 4 meses, no máximo, ou seja, 100 dias ali, 106. 100 dias, 3 meses mais ou menos, ou 4 meses mais ou menos, 100, 120 no máximo. Eu lanço o produto no mercado, para as pessoas já comprarem. Buscando lucro do lançamento 6 meses. Ou seja, pelo menos o break-even em 6 meses, onde eu vou começar a ter um lucro no dia, no 6 mais 1, né? Então, ou seja, esse é meu foco hoje. Então eu entro em negócios que eu faço isso. 100 dias para lançar, 6 dias para lucrar. Entendi. Mas então a diferença, você está falando do equity e do dividendo, é que no equity você tem uma parte e você espera a empresa valer 10 vezes mais para você também ter um percentual de 10%, 10 vezes maior, enquanto o dividendo é no caminho em que a empresa está crescendo, você receber lucro todo mês. Exato. Tá. Porque eu aprendi o seguinte, no meu jogo de startup hoje, quando eu comecei eu buscava equity. Vamos botar, não sei o quê. Mas lá na frente eu vi que isso demora demais. Entende? Principalmente em startup brasileira, porque a gente é um país que a gente tem muitas startups bacanas, cresceram, né? Pega aí Nubank da vida, você pega o pessoal do iFood, que são caras excepcionais, tem gente muito boa fazendo. Mas essas oportunidades são muito poucas, assim, não são aquelas coisas. A maioria das oportunidades são startups que tem ali, atendem uma dor, e essas dores, elas vão demorar para virar alguma coisa que dá um retorno gigantesco. Eu tenho uma startup minha americana que a gente fez um IPO. Nós lançamos essa startup, você pode comprar ações dela na Nasdaq. E é uma startup de equity. É uma startup de equity, mas assim, a gente foi lá e se lascou, 90% menos das ações da nossa empresa. Mas, tirando a queda das ações, essa empresa ela já dava lucro antes da gente ir para a Bolsa. Só que agora, ela não dá mais. Entende? Foi para a Bolsa, lascou. Porque tem um monte de gente ali enchendo o teu saco, de hater, cutucando, falando besteira, tal, de concorrente pra cacete. Então assim, eu gosto de fazer empresas hoje, na minha visão, onde eu tenho lá um produto de SaaS, que a gente chama de software como serviço, ou seja, paga uma mensalidade todo mês. Essa empresa vai ter um volume de clientes que a gente vai distribuir o risco, não é um cliente único, eu vou ter vários clientes que estão ali. Esses caras estão pagando, claro que a gente tem sempre uma perda, né? Chama churn, todo mês você perde um pouquinho de cliente, mas o cliente que entra, eles superam. Isso dá um dinheiro X, onde Y investe na empresa e W distribui para os sócios. Eu adoro esse startup hoje. Da hora. Então assim, claro que tem gente que está no jogo do equity. Legal, a pessoa quer esperar, beleza, tal. Eu quero velejar, entendeu? Então, quero o dinheirinho para pagar as velas. Eu queria pedir para ir no teu veleiro aí também, mas eu vou vomitar tudo no teu barco, então deixa pra lá, gente. Ó, galera, tinha mais um monte de pergunta aqui,
E quem sabe qualquer dia o Christian volta só para falar nesse negócio de startup, investimento em startup, que hoje a gente focou no tempo, mas ele trabalha muito com essa outra parte aí que tem a ver com startup, investimento, empresa, essas coisas, né? Que é um assunto interessante. Oi? O Christian podia investir na gente aqui, né? Podia patrocinar o Pobre Show, né, Christian? Cara, Pô, você ganha em dólar, meu. Mandar uns aqui, 40 mil reais aqui pra gente é dinheiro de pinga. Da hora, meu. Onde que a galera te acha nas redes sociais aí? No YouTube eu já vi que você não tá muito ativo, né? No YouTube eu tô lançando uns vídeos novos aí. Assim, Tá fazendo? Meu pessoal tá me enchendo lá pra fazer, eles têm 10 vídeos pra gravar, então vai ter conteúdo novo. Só procurar pro Christian Barbosa. Christian com CH, né? Meu conteúdo tá no YouTube eu tenho conteúdos mais densos, né? E tem o meu Instagram, é onde você me acha. O meu site, Christian Barbosa, ou vai numa livraria, procura pro Christian Barbosa, que lá na livraria normalmente livra na livraria, viu, Exatamente. gente? Você sabe que eu sofro com isso também, né, Eu ia Duda? perguntar agora, Duda, onde eu compro o Onde é que eu livro dele? compro o seu livro? Onde você acha, então. criatura? Vocês já viram falar um negócio? Tem um negócio que tá crescendo, né? Chama assim, Google, né? Aí, qualquer coisa que você quiser, você pesquisa lá e acha, gente. Você acredita? Negócio desse, né? Então... Mas é incrível, né, Duda? A gente explica direitinho as campanhas que a gente faz, brindes. Aí o pessoal, como eu faço pra acontecer? No mesmo post lá, como eu faço pra participar? Tem que ter uma paciência. Ainda bem que eu sou muito amável e delicado, viu, gente? Porque senão, viu, né, pobrezinho? Você me ama Mano, muito. valeu, Christian, pela presença. Obrigado demais, foi um prazer. Tinha muito conteúdo ainda. A gente separou aqui vários outros assuntos, mas vai ficar muito longo. Quem sabe o Christian volta aí numa outra oportunidade. Agora, fique com o nosso karaokê. Quem canta seus boletos espanta. Desculpa qualquer coisa, Christian. Tamo junto. Valeu, pobrezinho. Alô, Duda. Tchau, Christian. Um abraço.